científica do Clínicas. Na noite de hoje teremos 3 aulas. A primeira ministrada pelo Dr. Bruno Pereira Antunes, residente do Serviço de Ortopedia do Hospital de Clínicas. Após teremos o Dr. Felipe Torres, que é médico radiologista aqui também do Hospital de Clínicas. E depois o tecnólogo Adriano, que é também tecnólogo aqui do serviço. Então, para iniciar a noite de hoje, eu queria convidar o Dr. Bruno para ministrar a aula dele. Boa noite. Então tá, meu nome é Bruno, eu sou, como o Adriano aí estava falando, médico residente aqui do Hospital de Clínicas. Estou na minha formação ainda, 2º ano, e fui convidado essa noite para falar um pouco para vocês da visão desse importante exame, que é o exame radiológico, sob a nossa ótica, assim, a ótica do médico que pede o exame, que utiliza e que vai ser um dos exames mais utilizados na prática diária, ainda hoje, apesar de todos os exames que a gente tem disponíveis. Então, o foco principal da aula, assim, se eu puder passar alguma coisa para vocês hoje, é o que a gente está pedindo e o que a gente gostaria de ver no momento que a gente pede esse exame, que é a radiografia. Quanto à importância, então, da radiografia para a nossa prática, para mim, esse slide é bastante importante. Assim, o baixo custo é um exame, dentro do que a gente tem aí hoje em dia, de muito baixo custo, que tem rapidez para se realizar e para analisar o exame. É um exame prático e, para nós, um exame bastante importante para o planejamento cirúrgico. Apesar de todos os exames que a gente tem, a tomografia, a ressonância, enfim, a gente ainda continua precisando bastante da radiografia, um exame bem mais simples, com um amplo acesso, que a gente tem bastante disponível, assim, uma disponibilidade importante. Ele, mesmo que seja e que tenha essa simplicidade, ele é um exame complementar. É muito importante também, da nossa parte, da parte do ortopedista, não pularmos etapas. A gente precisa, antes de solicitar esse exame, saber uma boa anamnese, fazer um bom exame físico, e daí sim pensar em que tipo de exame que eu vou querer, que tipo de incidência, o que eu quero avaliar. Então, isso é bastante importante para nós, a gente não pular essa etapa, inclusive para quem está fazendo esse exame também saber um pouco daquela história, daquele paciente ali, e não ver só como um osso que a gente tem que ver ou como alguma articulação que a gente quer enxergar. Fatores importantes, assim, que são principais para a gente ter um bom diagnóstico e o correto diagnóstico. São eles, para mim, a indicação do exame, que é a nossa parte, que é a minha parte, que a gente vai pedir aquele exame e saber dizer o que a gente está pedindo. Tem uma segunda parte, que é a técnica correta de execução desse exame. É uma parte bastante importante também, que a gente precisa estar cada vez mais se atualizando e sabendo como fazer. E a parte da interpretação, que além do radiologista, também o ortopedista vai avaliar e vai ter esse tipo de trabalho. A quebra desse elo, qualquer uma dessas falhas, vai gerar o erro diagnóstico. Se a gente falhar lá na indicação, ou na má execução, ou então na própria interpretação, a gente vai ter o erro diagnóstico, daí o maior prejudicado é o paciente. Conceitos importantes aí, como eu estava dizendo, essa aula, se a gente tiver alguma coisa para aprender, são esses conceitos que eu quero dar. São essas coisas que a gente está realmente querendo saber e querendo entender, como um diálogo entre a gente, o técnico de radiologia e tudo mais. Primeiro, tanto de quem está pedindo quanto de quem está fazendo esse exame, conhecimento amplo da anatomia, dos termos que são utilizados, das incidências, dos posicionamentos que a gente precisa fazer. Isso é importantíssimo. Assim. Se a gente não tem um bom conhecimento da anatomia, a gente já não sabe nem o que está querendo ver e nem tem condições de executar um bom exame.
Então, posições, termos, supinação, pronação, como eu coloquei ali de exemplo, mas, enfim, saber a posição anatômica correta e tudo mais. Além disso, importantíssimo também, a gente tem que ter a parte técnica do exame, que aqui vocês sabem muito mais que eu, não é a minha ideia passar isso, mas sim a gente saber que isso é uma qualidade que vem do técnico de radiologia e que ele tem que estar sempre se atualizando e pensando, poxa, como é que eu posso fazer para melhorar esse exame que eu acabei de fazer e que eu estou olhando, e não aceitar um tipo de exame como esse ali, que a gente mal consegue ver do que é um exame que está difícil da gente enxergar, mais difícil ainda vai ser para quem está procurando alguma coisa ali, para quem quer saber como é que está a articulação, como é que não está. Então, isso, na verdade, tem que partir de quem está fazendo o exame, pensar, poxa, esse exame não está dando para ver nada. Da mesma forma, o contrário, se tu exagerar demais, aí tiver um exame escuro demais. O que a gente precisa mesmo são várias coisas, a gente precisa avaliar no exame tanto a parte óssea quanto coxins gordurosos, a partes moles, edema, coisas que a gente precisa ver e que precisa de um bom regime, a colimação, a distância do chassi, como a gente estava conversando ali há pouco. Isso tudo são coisas importantes e que passam pela técnica do radiologista em si e que vocês, mais que eu, sabem como é importante isso. Além disso, geralmente a gente precisa de no mínimo 2 incidências ortogonais para a gente conseguir enxergar aquele membro ali, aquela fratura que a gente está tentando ver, em 2 planos, de uma forma tridimensional, né? A gente não pode esquecer que aquilo ali não é uma folha de papel, na verdade, ela é algo em 3 dimensões. Assim, a gente também tem a profundidade, então não adianta a gente fazer uma imagem, achar que ela está boa, se a gente não tiver pelo menos esses 2 planos. Aqui a gente faz o raio-x, parece estar normal, olha ali, na verdade tem uma fraturinha mesmo, que muitas vezes pode não aparecer no AP. Mesma coisa ali, a gente olha, a fratura parece bem alinhada, né, no perfil, a gente faz o AP, ela mostra um desalinhamento maior, então é sempre importante para a gente ter uma noção tridimensional. Outro conceito importante que a gente sempre tem que ter, a gente incluir pelo menos todo o implante ou toda a fratura que a gente está avaliando. Esse raio-x ele não pode ser aceito por quem está fazendo, ou por quem está avaliando ou vendo ele. A gente não vê o final da haste, pode ter uma fratura ali, pode ter um afrouxamento da prótese, eu não consigo enxergar bem o que exatamente eu estava pedindo para ver. Então, na verdade, no momento que tu faz isso aqui, esse exame não está valendo para a gente poder enxergar bem. Então, é importante a gente repetir, e por isso vai a técnica da gente saber, e também a comunicação do ortopedista para poder dizer o que ele estava pedindo. Ou então, quando a gente tem uma fratura, que a gente não inclui a outra articulação, ou o segmento inteiro, às vezes a gente pode se surpreender. Na verdade, pode ter uma fratura segmentar, a gente tinha mais trauma naquele membro ali. Por isso a importância da gente incluir todo o membro e todo o segmento que a gente está procurando. Além disso, também, incidência de afisários, como a gente estava olhando ali, muito importante a gente sempre incluir uma articulação acima, outra articulação abaixo. Mas é difícil isso, muitas vezes não dá, a gente não tem uma boa, como o Adriano estava dizendo, tem que aumentar muito a distância foco-filme, mas, enfim, a gente precisa avaliar essa articulação. Por quê? Porque a gente, muitas vezes, tem uma fratura, mas a gente tem uma luxação aqui, associada. Esse tipo de fratura a gente chama de Monteja, é uma fratura bastante comum, e se a gente não tiver articulação lá, isso aqui pode passar batido. Então, na verdade, não adianta a gente ter uma foto aqui, a gente tem que ter o acontecimento inteiro, não adianta a gente ter focadinho aqui só onde a gente estava procurando. E por isso, sim, o foco no raio-x no local de fratura. A gente não pode perder também essa objetividade. Muitas vezes pode passar despercebido. Mas eu acho que se alguma coisa tem que ficar aqui, é isso. Posicionamento, rotação do membro. Isso é a principal causa da gente pedir para repetir um exame, para a gente precisar reavaliar esse paciente ou para passar despercebido algumas coisas. O efeito da pronossupinação no antebraço, por exemplo,
faz com que a gente perca as referências que a gente tem, tanto da radionar distal quanto da proximal, e principalmente questões de alinhamento, em fraturas de criança, por exemplo, a gente pode ter deformidades plásticas, onde a gente tem apenas uma deformidade da ulna, por exemplo, e no momento que acontece isso e a gente tem um raio-x rodado, pronado, a gente vai deixar passar isso aí despercebido. Além disso, quando a gente tem no cotovelo também, se a gente não faz ele na técnica adequada, a gente tem a sobreposição dos dois ossos e não consegue ver direitinho exatamente o que a gente queria, que é a articulação ali e a superfície articular. Outra parte importante também, que a gente sempre pede, bate muito nessa tecla aí, para nós é muito importante quando a gente está observando o fêmur proximal, que não haja essa sobreposição aqui, ó. No momento que eu largo o paciente na mesa e faço o raio-x, ele para nessa posição, né? E assim é bastante ruim da gente avaliar o nosso exame. Na verdade, o efeito que os 15 graus de rotação interna fazem é exatamente esse aqui. A gente tem condições de avaliar melhor o colo proximal, o colo do fêmur aqui, todo o fêmur proximal, a relação dele com o acetábulo, coisas importantes para a gente ver e poder planejar uma prótese ou, enfim, visualizar uma fratura, e que para nós é bastante importante, que no momento que está sendo feito o raio-x, se tem uma fratura ali, uma leve traçãozinha, uma leve tração, uma pequena rotação interna, na medida do possível, né? Podendo esse paciente fazer isso, para nós é um exame adequado. Esse aqui a gente não consegue ver nada. Mas, enfim. Então, eu vou entrar aqui agora em alguns exemplos, assim, para poder explicar o que é que a gente está querendo ver. Quando a gente pede na prática diária alguma incidência diferente, alguma coisa, não é porque a gente quer só fazer ou documentar alguma coisa, é porque a gente precisa ver coisas específicas naquela radiografia para a gente poder fazer o planejamento, para poder pensar melhor no tratamento daquele paciente ali. Começando pela bacia, então, um exame bastante solicitado, quando a gente tem uma série de trauma, por exemplo, o mínimo que a gente espera é uma bacia, tórax e um perfil de cervical. Então, esse é um dos exames mais utilizados e mais feitos na prática diária, né? E que a gente tem que saber fazer ele bem e não de qualquer jeito, assim. Então, coisa que a gente precisa realmente avaliar para dizer, poxa, esse foi um exame bem feito, a gente realmente consegue avaliar e dizer o que tem esse paciente. Primeiro, cóccix alinhado, né, na mesma linha da sínfise púbica. Isso é extremamente importante, porque no momento que ele está rodado, que ele está desalinhado, a gente pode passar despercebido com uma lesão da sínfise púbica, das sacroiliacas. A gente não tem a simetria dos forâmenes obturatórios ou da asa do ilíaco. Então, é bastante importante que esse raio-x não esteja rodado. Como a gente estava dizendo antes, o trocânter maior não sobrepor o colo do fêmur ali, aquela rotação interna do membro inferior de 15 graus. O trocânter menor, visível, mas não saliente, que a gente vai ver ali já na próxima, e os forames obturatórios e o ilíaco simétricos, como eu tinha dito. Para que isso? Porque realmente a gente tem um monte de coisa para avaliar nesse tipo de exame, assim, que é bastante importante que esteja correto. Os forames, coxins gordurosos, a gota de lágrima, essa simetria que a gente encontra na pelve, lesões das sacroiliacas. No momento que esse raio-x está rodado, a gente não consegue mais ver isso. E como eu estava falando antes, o fêmur proximal, ali, a região proximal, a articulação coxo-femoral, a gente precisa avaliar ela desse jeito, ver a esfericidade da cabeça, fraturas peritrocantéricas, enfim. Aí a gente entra em alguns exames específicos, mas que também são bastante importantes para nós. Quando a gente está avaliando fraturas do anel pélvico, a gente precisa desse importante exame, que é o inlet e outlet, né? São duas incidências. Uma, o inlet, onde a gente faz 60 graus de inclinação caudal, e que a gente pode avaliar melhor todo o anel pélvico, fraturas, disjunções, fraturas principalmente no plano axial. Aqui a gente tem um exemplo, o raio-x bem feitinho, com um formato bem circular. Aqui é uma boa visualização das sacroiliacas, da sínfise púbica.
coisas que a gente precisa avaliar. E o outlet, que é o contrário, daí a gente tem uma inclinação cranial de 45 graus, para a gente avaliar num outro plano também fraturas do anel pélvico, mas daí enxergando de frente aqui, lesões da sacroiliaca ou do síntese pública, lesões tipo livro aberto, que a gente chama, ou cisalhamentos verticais. Outra coisa, a avaliação do acetábulo, ela é sempre difícil, mas o raio-x é um bom exame para a gente avaliar. A gente considera 2 exames daí, bacia alar e obturatriz. No alar, o que a gente tem? Uma rotação externa do paciente de 45 graus com foco no quadril inferior. Quando a gente faz o foco no quadril superior, daí a gente está fazendo obturatriz. Tá? Então, para que serve isso quando a gente está pedindo isso aqui? A gente precisa ver a articulação. Esse ficou um pouco escuro, mas a gente precisa ver o que a gente chama de colunas. O acetábulo, isso aqui é um esquema para mostrar. A gente considera o acetábulo ser formado por 2 colunas, uma posterior e uma anterior. No momento que a gente está pedindo esses exames, a gente está querendo avaliar no alar, que é o quadril da parte inferior, a gente visualiza a coluna posterior e a borda anterior do acetábulo. Já na obturatriz é o contrário, daí a gente vê a coluna anterior e a borda posterior do acetábulo. Esse tipo de fratura ainda é muito bem avaliado e a gente consegue definir tratamento com o raio-x bem feito. Muitas vezes a gente faz com que o paciente receba menos radiação, com que o tratamento seja feito com mais brevidade e tudo mais, e muitas vezes a gente também não tem disponível uma tomografia, por exemplo, um exame mais dispendioso e com maior risco também para o paciente, né? Então também são incidências importantes assim, para a prática diária. Quanto ao quadril, que a gente também já falou um pouquinho, falar de algumas outras incidências para nós também importantes ainda, principalmente para a gente avaliar o que a gente chama de impacto fêmuro-acetabular. Deixa eu ver aqui. O impacto fêmuro-acetabular, só para explicar para vocês, é quando a gente tem por algum motivo, pode ser tanto do acetábulo quanto do colo do fêmur, faz com que o movimento do colo do fêmur bata lá no acetábulo e comece a desenvolver uma artrose, dor, principalmente para pacientes que começam com atividade esportiva, corrida e tudo mais, e isso aqui vai predispor e vai evoluir para uma artrose num paciente jovem muito mais rápido. Então, são incidências como é o Lequesen, que a gente chama de falso perfil. É uma incidência para a gente visualizar bem a borda acetabular. Como é que a gente faz? É uma incidência simples. A gente coloca o paciente 65 graus em relação ao filme, o pé paralelo ao filme e o foco do raio-x, né, o RC, é no quadril próximo ao filme. Pode ser feito tanto em decúbito quanto em ortostatismo. Preferencialmente em ortostatismo, porque a gente está avaliando exatamente como se comporta ali. E aí a gente vai ver o que? O rebordo acetabular ali. Então é bastante importante quando está fazendo esse exame, tu saber que eu quero ver isso aqui. Ó. No momento que o radiologista sabe, ele faz o exame e vê, não ficou bom, justo essa área aqui ficou clara, não deu para avaliar a superfície articular e o rebordo. Então tem que repetir, tem que fazer de novo até a gente conseguir uma boa imagem ali. Outro para a gente avaliar também, outra incidência importante é o DUM, né, que é uma avaliação também para a gente ver impacto fêmuro-acetabular. E nessa avaliação a gente tem um quadril a 45 graus de flexão e 20 graus de abdução. Para que a gente vê isso? Principalmente, uma coisa, o raio-x perpendicular ali, centrado no quadril que está sendo examinado. Para que a gente faz isso? Essa região aqui é uma das regiões, com essa rotação, é uma das regiões mais comuns de fazer o CAM, que é um bump ósseo aqui, uma corcova que a gente tem aqui, ó, que vai fazer esse impacto que eu estava dizendo ali. Então, esse tipo de incidência faz a gente indicar a cirurgia do paciente, por exemplo. Sem precisar de um exame como uma ressonância, que também é um outro exame que pode ver isso aqui, mas se tu vê isso aqui na radiografia, está resolvido. Esse paciente vai indicar uma artroscopia e vai ser ressecado esse bump aqui, com um ótimo resultado.
Além disso, a gente ainda tem o cross-table para pacientes que têm fratura do fêmur proximal, por exemplo. Às vezes a gente pede o perfil, não dá para fazer, doutor, não dá para mexer, mas como a gente tinha visto antes, é bastante importante a gente ter fraturas, a gente conseguir avaliar ela tanto num plano quanto no outro, porque senão a gente pode passar despercebido com algum problema, né? Então aqui, cross-table, a gente flexiona a perna que não vai ser aferida, né? Mantém em extensão a outra, de preferência faz uma tração e rotação interna em 15 graus, se o paciente suportar, e o feixe entra a 45 graus aqui, perpendicular à fratura. Essa é a imagem que a gente precisa ver. Aqui, nesse exame, mais do que a superfície articular que a gente está olhando, na verdade a gente está olhando o fêmur proximal, num plano diferente do AP. Então, na verdade, a gente realmente precisa desse exame para a gente saber, vamos conseguir fazer uma osteossíntese, fazer uma cirurgia que a gente chama de um pouco mais simples, que é, não simples, mas menos agressiva, que não é uma prótese. Por exemplo, a gente tem uma fratura trocantérica, a gente bota aqui placa e parafuso, só que a gente só consegue fazer isso se a gente tiver uma parede aqui suficiente e a gente vê que essa fratura é estável, a gente só consegue ver isso com um bom perfil. Então é bastante importante para nós isso também. Quanto ao ombro, o ombro também é uma articulação que é bastante difícil da gente examinar, assim, é uma articulação importante, que os raios-x também podem nos dar bastante informações, assim. O AP, quando a gente pede, a gente está querendo ver essa superfície aqui, ó. Por isso a gente fala do AP verdadeiro. A gente precisa desses 40 graus de inclinação medial, que é exatamente a inclinação da escápula, é o plano da escápula. No momento que a gente tem ela perpendicular aqui, paralela à tua chapa, a gente consegue ver bem direitinho aqui, ó, a articulação glenohumeral. Isso aqui que a gente quer ver no AP verdadeiro de ombro. Além disso, a gente ainda consegue ver uma boa parte do húmero proximal aqui, então muitas vezes também a gente quer ver isso aqui, e daí por isso as rotações que a gente consegue visualizar melhor grande trocânter, grande tuberosidade, desculpe, a pequena tuberosidade, no momento que a gente deixa em neutro, rotação externa, exames que podem nos ser úteis assim, pra gente, quando a gente está avaliando principalmente patologias do húmero proximal. O Y, né, o perfil do ombro, na verdade é um perfil de escápula. A gente precisa que essa imagem entre no perfil da escápula para a gente poder comparar essa articulação aqui, glenohumeral, e poder fazer a diferenciação entre posterior e anterior e tudo mais relacionado à escápula. Se a gente pega ela meio oblíqua, pode parecer que está posterior e não está, por exemplo. E o contrário também é verdadeiro. Então, para nós é bem importante que a escápula fique num perfil verdadeiro aqui. Não adianta a gente, tá bom assim e tal, e manda embora o raio-x, a gente não consegue avaliar direitinho o que a gente queria ver. Então, normalmente, uma oblíqua é de 45 a 60 graus ali. E o axilar? Esse exame, muitas vezes, difícil de executar, um paciente com uma fratura do húmero proximal, aí a gente tem algumas outras opções para fazer, mas é para a gente avaliar também a articulação glenohumeral, principalmente, e a relação do húmero em relação à glenoide e de anterior para posterior, nesse plano axial. 5 a 10 graus de inclinação lateral para a gente poder enxergar a articulação, senão a gente tem sobreposição aqui das estruturas e a gente não consegue avaliar bem essa articulação. Opções, Velpovil. Quem nunca ouviu falar, é uma incidência que a gente coloca o paciente que está imobilizado, que não pode retirar e não pode abduzir o ombro. A gente coloca ele em cima da maca, aqui está a chapa, ó. A gente coloca ele em cima da maca e faz como se fosse um axilar, mas com o braço fletido e aduzido aqui, ao invés de estar abduzido. Também, a gente quer visualizar aqui, ó, a articulação glenohumeral. A gente precisa de uma imagem pelo menos boa para a gente conseguir dizer, vamos fazer, não vamos fazer, vamos operar, dá para fazer alguma coisa, ou a gente vai evoluir para uma prótese, por exemplo, alguma fratura do húmero proximal. Outra incidência importante para a gente ver, uma incidência muito boa para a gente avaliar impacto, e o esporão aqui, ó, anterior-inferior. No momento que a gente coloca essa incidência Rockwood, a gente coloca o AP, né, que a gente tinha feito antes, com inclinação de 30 graus caudal.
No momento que a gente faz isso, a gente tira da frente aqui o húmero e enxerga melhor a porção anterior-inferior aqui do acrômio. No momento que a gente faz isso, a gente enxerga, não sei se vocês conseguem ver aí, mas aqui tem um esporãozinho, e a gente consegue supor lesões do tipo impacto e fazer, inclusive, tratamentos e coisa a partir disso aqui. Outra coisa também é o Zanca, para a gente visualizar bem a articulação acromioclavicular. Não adianta fazer, que é 20 graus, né, de inclinação cranial. Não adianta fazer e não aparecer bem essa articulação. A gente precisa que ela esteja boa. Então, é isso aqui que a gente está querendo ver. Ou a clavícula. Mas, na verdade, quando a gente pede o Zanca mesmo, essa articulação aqui tem que estar boa. Descendo um pouquinho mais ali, o cotovelo, então, a minha ideia não é mostrar como que se faz um raio-x de cotovelo e tudo mais, mas mostrar como a gente, utilizando algumas outras incidências, com algumas limitações do momento, por exemplo, paciente com fratura, não pode fazer toda a mobilização, a gente pode ver na prática e na técnica mesmo, relacionada àquele tipo de exame, coisas que vão te ajudar a dar uma boa imagem daquela articulação que a gente precisa. Aqui, esse Greenspan, que na verdade é a incidência da rádio capitelar, que a gente chama, o que a gente quer ver? A relação da cabeça do rádio com o capitelo. No momento que a gente tem fraturas aqui, a gente precisa visualizar ela. Quando a gente tem um perfil verdadeiro aqui do cotovelo, a gente não consegue ver bem elas, muitas vezes está sobreposto, pode passar despercebido algumas fraturas. Então, quando a gente pede essa, na verdade, a gente está querendo ver isso aqui. Essa articulação aqui. O antebraço, lá atrás eu falei, a importância da gente poder ter um raio-x, que a gente consiga avaliar os dois exames, os dois ossos do antebraço, por exemplo, em paralelo aqui. Quando a gente tem fraturas dos ossos do antebraço, a gente precisa, para indicar cirurgia, para fazer o tratamento conservador ou não, ver a inclinação, a angulação dessa fratura, sinais de rotação da fratura ou encurtamento. No momento que a gente tem o antebraço rodado, pronado, a gente não consegue fazer a maior parte dessas coisas. Então, na verdade, a gente precisa muito que o exame seja bem executado, que venha o antebraço em supinação, que apareçam as duas articulações e que a gente consiga visualizar bem fraturas e o quanto elas foram desalinhadas ou tão encurtadas ou não. Mesma coisa com o perfil, né? O antebraço em neutro e o perfil dessa maneira aqui, com o paciente sobre a maca ali. Outra incidência importante que a gente costuma utilizar bastante em pacientes com trauma, não só o perfil, o perfil do punho, mas pacientes que têm queixa nessa região aqui, que é a região do escafoide, a tabaqueira anatômica ali, a gente precisa pedir esse tipo de radiografia, porque com a flexão ulnar, muitas vezes fraturas ocultas do escafoide podem ficar evidentes se a gente faz uma simples flexão ulnar do punho, associado a 15 graus aqui, ó, de inclinação cranial do raio-x. Ou o paciente colocar a mão em cima de um coxim que vai deixar a mão inclinada a 15 graus. Outra muito importante que a gente pede bastante também, Mortise, é o nome dessa radiografia, é o AP verdadeiro do tornozelo. A gente precisa que ela seja bem feita também, porque a gente consegue visualizar a diferença dentro dessa articulação da distância do talos em relação à tíbia ou à fíbula. Aqui, ó, nesse caso, não aparece nenhuma fratura, mas a gente vê aqui, ó, que abriu, ó, a gente chama de lesão da sindesmose, com certeza aconteceu, por uma fratura de tornozelo e que não aparece nesse raio-x. Por quê? Porque provavelmente ela aconteceu lá em cima. Mas no momento que a gente tem uma boa incidência ali, a gente consegue indicar, visualizar isso aqui e poder pensar, ó, realmente houve lesão, a gente precisa procurar. E isso aqui é importante, ó, 15 graus de rotação interna da perna. Todo o AP que a gente vai fazer do tornozelo, ele deve ser feito assim, senão a gente não vai estar visualizando nada ali, a gente vai estar vendo só uma incidência que pode estar nos confundindo. Uma outra aí, já bem específica, quando a gente pede, só como curiosidade, assim, canalha é uma incidência que a gente pede para visualizar fraturas do talos, do corpo do talos ou do colo do talos. A gente faz
essa incidência ela é uma oblíqua do pé em equino, né? A gente força o equino do pé, não força, mas deixa o pé em equino, com 15 graus de pronação, e daí a gente coloca o raio entrando aqui a 75 graus, né, em direção cranial. Outra incidência de calcânio axial, uma incidência que a gente faz o pé em dorsiflexão, 45 graus de inclinação cranial, para a gente visualizar principalmente fraturas do calcânio, visualizar a borda lateral, medial e poder ver fraturas que a gente não pode deixar passar. Principalmente, tá? Dei vários exemplos, várias coisas que, na verdade, mais do que ensinar a fazer esse tipo de incidência e dizer como é que deve ser feito, como é que não deve ser feito, isso aí, a técnica em si, a gente busca nos livros. Acho que o mais importante, na verdade, é a gente valorizar essa técnica e esse tipo de incidência num exame tão disponível na nossa prática e que cada vez mais está sendo deixado não de lado, mas com desleixo, assim, porque a gente pensa, não, depois o paciente vai fazer uma tomografia ou, enfim, tem outras coisas para fazer. Mas não é não, a gente tem que valorizar um exame com o custo baixo, relativamente baixo, de muita disponibilidade, a gente vai num pronto atendimento pequeno, às vezes ele tem pelo menos o raio-x, e com ele a gente pode resolver grande parte dos problemas. Hoje o raio-x é para o ortopedista praticamente uma extensão do exame físico, assim. A gente precisa e a gente lida intimamente com ele na nossa prática diária. Por isso a gente precisa que ele seja valorizado tanto por nós, muitas vezes também deixamos passar ou não damos tanta bola, quanto pelo técnico de radiologia, o radiologista que está vendo aquele exame, fazendo, executando aquele exame, que faz diferença. A gente sabe que faz diferença, a gente consegue identificar um bom exame e valorizar isso vindo do técnico de radiologia e valorizar esse técnico que a gente sabe que vai nos dar uma boa imagem. Portanto, não desvalorizem esse exame, que é uma ótima ferramenta, e comecem não desvalorizando ele, aplicando uma boa técnica, buscando conhecimento, e é aquilo que diz ali, ó, a adequada técnica imprescindível para uma boa avaliação, e aqui, constante estudo e atualização são importantíssimos, não só para a radiologia, para o técnico, enfim, para toda a área da saúde. A gente tem uma prática que lida muito com o paciente, o fato da gente ter uma boa técnica, da gente conseguir desenvolver isso melhor, faz com que beneficie muito mais o paciente. A gente vai fazer menos raio-x, a gente vai precisar repetir menos exames e vamos poder desfrutar de um exame que vai nos dar praticamente tudo que a gente precisa saber de grande parte das fraturas e das patologias osteomusculares. Acho que era isso aí que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenha sido claro aí. Fico aberto para qualquer pergunta. Isso aí. Fala, Eliseu. Oi, eu só queria uma pequena informaçãozinha do ombro. O senhor falou em AP verdadeiro, faltou a inclinação do raio. A inclinação. Raio é reto ou um pouco de angulação? Assim, quando a gente pede a inclinação ainda, né, de 20 graus, mais ou menos, caudal, na verdade a gente daí já está avaliando a questão do impacto, né, de lesões de impacto e tudo mais. A gente até chama de outra incidência, né, mas enfim, o AP, pelo menos, o mínimo que a gente espera é os 40 graus ali, para a gente conseguir visualizar bem aquela articulação. No momento que dá essa inclinação caudal, a gente ainda ganha junto com isso a visualização melhor da acromioclavicular com o húmero proximal, né? É importante também. Mais alguma pergunta, pessoal? Tem uns minutos ainda. Não? Gostaria de agradecer, então, doutor Bruno. Muito obrigado aí.
isso. Dando continuidade ao programa, então, a gente vai ter a palestra agora do Dr. Felipe Torres, tomografia computadorizada cardíaca. O Dr. Felipe Torres, ele é médico pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, realizou residência médica em ciências em clínica médica e radiologia e diagnóstico por imagem pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Fez especialização em imagem cardíaca e torácica pela Universidade de Toronto, no Canadá. É doutor em cardiologia e ciências cardiovasculares pela Faculdade de Medicina da URGS. Atualmente é médico radiologista do Hospital São José, da Santa Casa de Porto Alegre, e da Tomoclínica em Canoas. E é chefe da unidade de tomografia computadorizada do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Por favor, doutor. Tem seu laser, né? Então tá. Então tá. Obrigado pelo convite. Desculpe a demora. Tem que instalar esse monte de coisa aqui. Mas deu certo. Bom, nós vamos falar hoje sobre tomografia cardíaca, que é um tema que dá para falar 2 semanas sem parar. Mas vou tentar resumir, nesse período que me foi dado, algumas coisas principais, focar principalmente eu tenho isso aqui, obrigado. Alguns princípios de sincronização eletrocardiográfica, né, que eu acho que é uma coisa fundamental na tomografia cardíaca, no score de cálcio coronariano e na angiotomografia coronariana. No final, tem outras aplicações que eu vou só demonstrar também, mas a gente vai ficar nessa parte aqui, assim, os princípios gerais, sincronização e score de cálcio e angiotomo coronariano. Princípios gerais aqui é uma redundância falar um encontro de radiologia, todo mundo conhece bem, né? O feixe de raio-x, o paciente fica interposto entre o feixe de raio-x e a fileira de detector, e o raio-x e a fonte de raio-x e a fileira de detector, né? Nesses tomógrafos a partir da 3ª geração, eles rodam em volta do paciente e vai gerar a imagem. O grande avanço que, depois da tecnologia que chama de sleep ring, mas que possibilitou a aquisição mais rápida das imagens, foi o desenvolvimento da tomografia de múltiplos detectores. Aqui é um exemplo de uma tomografia com uma fileira de detector só. Aqui a fonte de raio-x atravessa o paciente, uma fileira de detector só, que fica no eixo transverso do paciente. E essas vocês podem notar a diferença, que é a tomografia com múltiplas fileiras de detectores. Aqui existe uma série de uma nomenclatura bem grande, múltiplos detectores, multislice, múltiplas fileiras de detectores, né? Aqui a gente vai usar esse termo intercambiar, né? Porque significa a mesma coisa. A gente tem várias fileiras aqui, que, obviamente, com uma rotação do tubo, a gente consegue adquirir a imagem de uma anatomia bem maior do que uma tomografia com detector único. Isso tem uma consequência óbvia, que a gente consegue cobrir a anatomia de interesse muito mais rápido. E isso é fundamental para o coração, né? Desde o final da década de 80, com o desenvolvimento da tomografia helicoidal, e a partir de 1993, com o Helsinki Twin, que até há pouco tempo a gente ainda tinha aqui no Hospital de Clínicas, até o incêndio, né? E que não é só o Hospital de Clínicas, o Albert Einstein em São Paulo também usava, alguns anos atrás, o Helsinki Twin. Agora, atualmente, eu não sei se eles ainda usam. Mas ainda tinha lá também, foi lançado em 93, depois o tomógrafo de 4 fileiras de detectores em 98, 2004 foi lançado comercialmente o tomógrafo de 64 fileiras de detectores, e aqui realmente é que transformou a tomografia cardíaca. E hoje em dia existe uma série de outros
tomógrafos diferentes, com maneiras de abordar a geometria do gantry diferente e até com mais de uma fonte de raio-x, né? E outras coisas estão aí por surgir, né? E um dos conceitos importantes que, além de adquirir a imagem, cobrir a anatomia de uma forma mais rápida, é adquirir a imagem de forma mais rápida. Isso é um conceito de resolução temporal que, para a tomografia cardíaca, ela se aplica e é muito importante que a gente saiba o que é. Resolução temporal é a capacidade que a gente tem de capturar a imagem, é o tempo que a gente demora para capturar uma imagem. Quanto mais rápido, melhor a resolução temporal. Melhor a gente resolve a questão do tempo, se a gente pode entender assim. Esse é um exemplo de um tomógrafo com uma rotação de 350 milissegundos e esse de 500 milissegundos. Embora 500 milissegundos pareça rápido também, 350 é muito mais rápido. E principalmente a avaliação do coração e da coronária, isso faz uma diferença que pode ser da água para o vinho, né? O nosso tomógrafo que a gente tem aqui no hospital, o último que a gente adquiriu, o Toshiba, ele tem uma rotação máxima de 350 milissegundos, que já é adequado. Depois a gente vai ver por quê. Um dos motivos é esse aqui, né? A gente pode tirar 2 fotografias, né? Mas uma vai demorar muito tempo para a gente formar aquela imagem, e vai ficar tudo borrado, e a outra a gente vai conseguir tirar uma foto realmente que a gente quer daquele período no tempo, muito rapidamente a gente consegue ver aquele cara que está ali, que a gente não conseguia ver na outra, porque demorou muito tempo para adquirir a imagem. E um dos motivos por que isso é importante para a tomografia cardíaca é esse aqui. Isso é um gráfico que mostra o movimento, a força de movimento das artérias coronárias no plano axial no intervalo do ciclo cardíaco. 0 a 100%. Aqui é uma onda R, aqui é outra onda R do eletrocardiograma. A gente pode ver que elas mexem muito, né? Então a gente tem que tentar adquirir a imagem naquele momento em que a força de movimento da coronária é menor, né? Para isso a gente tem um tempo limitado. E aqui a gente pode ver um exemplo, aqui são os vários segmentos coronarianos, que eles se movem, além de se mover com velocidades diferentes, é isso que eles estão mostrando. A velocidade desses segmentos está tudo em volta do coração, mas cada ponto se move com uma velocidade diferente, o que dificulta ainda mais a aquisição da imagem. A gente vê que tem um ponto aqui em que a velocidade é mínima ou menor de todos eles em conjunto. É esse ponto que a gente tem que adquirir a imagem, né? Esse é um exemplo do plano axial. A gente pode ver aqui as fases do ciclo cardíaco do intervalo RR de 0, que seria uma onda R, até 0 seria a outra onda R. Vocês podem ver que tem um momento que você consegue ver a artéria coronária direita aqui e depois você não consegue ver mais. Que você consegue, que você não consegue. Então, esse é o conceito de resolução temporal, fica muito visual. Você tem que ser rápido bastante para adquirir a imagem nesse período aqui, porque senão vai ficar borrado, você não vai conseguir fazer diagnóstico nenhum. E para isso, a gente precisa ter uma maneira de ordenar a reconstrução dessa imagem de acordo com o ciclo cardíaco, para poder reconstruir a imagem naquele ponto em que ela coronária movimenta menos. E é para isso que serve a sincronização eletrocardiográfica. Isso aqui é o princípio da angiotomografia coronariana. Se isso aqui não está funcionando, não adianta fazer a angiotomografia coronariana. Por isso que ter o cuidado de colocar os eletrodos corretamente, bem aderidos à pele do paciente, ter um sinal eletrocardiográfico, isso aqui é fundamental. Sem isso, não tem nem como começar a fazer a sincronização eletrocardiográfica. E aqui o que eu estava falando do intervalo RR, né, do 0% a 100%, né, é um batimento cardíaco, um ciclo de ativação elétrica cardíaca, tem a sístole e a diástole, e a gente consegue separar isso em percentuais, né, 10, 20, 30, 40%. E se a gente colocar aquela foto do movimento das artérias coronárias, a gente vai ver que o movimento menor é na diástole aqui, em torno de 70, 60, 80%. Para a gente conseguir reordenar essa informação, a gente tem basicamente 2 maneiras de sincronizar com o eletrocardiograma a aquisição das imagens, que é a maneira retrospectiva, que foi a que surgiu inicialmente, e depois a prospectiva. A maneira retrospectiva, ela funciona da seguinte forma: a gente liga o tubo de raio-x, que é durante todo o ciclo cardíaco, a mesa anda, cobre a anatomia de interesse, depois desliga o tubo de raio-x, né? E aí, retrospectivamente, é por isso que se chama retrospectivo, a gente vai reordenar onde é que está a onda R com relação àqueles dados que a gente adquiriu e vai reconstruir a imagem retrospectivamente. E esse aqui é um exemplo de uma tomografia helicoidal, né? A mesa vai andando e a gente retrospectivamente sincroniza com o eletrocardiograma, né? E pode reconstruir, dependendo da gente onde a gente quiser, dentro do ciclo cardíaco, né? Para uma tentativa de aumentar essa resolução temporal, ou melhor, diminuir o tempo que a gente precisa para adquirir uma imagem, a gente pode combinar pedacinhos de diferentes ciclos cardíacos para diminuir o tempo total de aquisição.
A gente sabe que o tempo, a resolução temporal de um scanner, ele equivale à metade do tempo que ele tem para fazer a rotação do gantry. Então, aqui seria uma rotação inteira, que dão 180 graus. Então, a gente pode pegar 1/3 aqui em cada abatimento, do mesmo lugar do ciclo cardíaco, para formar a imagem. Ou a gente pode, por exemplo, pegar 2. Né? Isso aqui vai diminuir o tempo de aquisição da imagem e melhorar a resolução temporal proporcionalmente. Né? E, além disso, a gente tem a opção, atualmente, com a modulação de dose, de diminuir a dose do UMA, né, que a gente está utilizando para adquirir essa imagem, nos pontos que a gente acredita que a gente não vai utilizar para reconstruir as coronárias. A gente sabe que na diástole é mais ou menos por aqui, então a gente só vai botar a corrente máxima do tubo nesse período aqui. O outro a gente vai deixar um MA baixinho, pode até ser 5%, para tentar diminuir a dose do paciente. Essa aqui foi a inicial, que tinha uma dose bem alta, isso aqui teve um ganho significativo em redução de dose, sem perda na qualidade de imagem. E é importante a gente ter diferentes fases, principalmente o paciente que aumenta a frequência cardíaca, porque a gente pode, daí, essa aqui é a fase do ciclo cardíaco, a gente pode olhar a artéria coronária e selecionar aquela fase que foi reconstruída do ciclo cardíaco que tem o menor movimento. Né? Aqui a gente vê que a gente não vê nada, e aqui a gente está vendo bem. Esse é um paciente que teve um aumento da frequência cardíaca, que aquele ponto de menor movimentação das artérias coronárias se move para a sístole, que é perto de 30% a 40%. Então está ali. Então a gente vai olhar, escolhemos essa aqui e reconstruímos as reformatações curvas multiplanares baseado nessa fase do ciclo cardíaco que foi construída as imagens. Então é por isso que é importante a gente olhar essas fases quando a gente tem elas disponíveis. A sincronização prospectiva, de outra forma, a gente espera a onda R, o scanner detecta a onda R, dá um intervalo que a gente vai definir qual é, e aí liga o tubo e irradia aqui, depois vai irradiando lá, para formar a imagem. Então, a diferença óbvia da prospectiva para a retrospectiva é que a gente não vai dar raio nesse ponto aqui, nesse intervalo que a gente não vai usar para reconstruir as imagens. Isso, obviamente, se traduziu numa queda significativa da dose de radiação. E a prospectiva, ela surgiu como axial, ou seja, você adquire a imagem com uma reconstrução que chama half scan, 180 graus da rotação do tubo, metade do tempo de rotação do tubo, então naquele exemplo de 350 era 175 milissegundos. A mesa vai andar para o outro ponto, vai adquirir de novo, até a gente cobrir a anatomia de interesse. Então não é helicoidal, é axial. Né? Ele faz um corte, anda, faz outro corte, anda, faz outro corte. Tá? E dependendo dessa amplitude dessa janela de radiação, a gente vai poder jogar aqui dentro com as fases que estão aqui dentro. Né? Evidentemente, se a gente fizer uma fase bem curtinha, a gente só vai conseguir reconstruir um ponto, porque a gente não vai ter dado raio aqui. Então não adianta, se aumentou a frequência cardíaca na hora, não adianta. A gente não vai ter outra fase para reconstruir. Né? E aqui é um exemplo claro disso. Veja que o paciente teve uma extrasístole, a gente não tem como prever a extrasístole, é impossível a gente saber qual vai ser o próximo batimento da gente. Né? Então, a gente programou para irradiar perto de 70% do intervalo RR, e daqui a pouco teve uma extrasístole, caiu bem na onda R, bem no meio da sístole. E o que vai acontecer? Vai bagunçar essa fatia aqui que a gente pegou. Cada fatia dessa é uma. E aí não tem o que fazer. No prospectivo, se o paciente aumentou a frequência cardíaca, não tem o que fazer. Né? Então, por isso, obviamente, a gente precisa ter uma frequência cardíaca muito baixa. Mesma coisa no paciente com fibrilação atrial ou arritmia cardíaca. Não adianta fazer prospectivo que você vai pegar tudo errado aqui. Não vai dar para pegar o ponto de menor movimento da artéria coronária. E aqui, se o paciente tem uma frequência cardíaca menor, e a frequência cardíaca menor se traduz por um intervalo RR menor, ou seja, o batimento é mais próximo do outro, veja que esse batimento é maior, a gente pode aumentar o período que a gente vai irradiar do ciclo cardíaco para tentar compensar por esse aumento de frequência cardíaca. Isso pode ser feito até um certo limite de frequência cardíaca. Né? E aqui uma comparação da retrospectiva e da prospectiva, e a gente consegue ver claramente por que a prospectiva dá uma dose de radiação para o paciente muito menor, porque a gente não irradia esses pontos aqui, que a gente não vai reconstruir a imagem. E se o paciente tem uma frequência cardíaca baixa o suficiente para a gente fazer o que a gente chama de reconstrução-alvo, a gente só reconstrói uma fase, irradia só uma fase, então todo o resto do ciclo cardíaco não vai ser irradiado, a dose cai bastante. Esse é um exemplo comparativo, né, de doses de radiação nos tomógrafos mais atuais. Né.
64 detectores, fileiras detectores com reconstrução retrospectiva sem modulação de dose, ou seja, sem abaixar o MA naqueles períodos que a gente não vai reconstruir, chega a 20 millisieverts, né, que é bastante atualmente. Né? 64 chega a 12 millisieverts, isso aqui é nos estudos publicados no JAMA Protect One, é um pouquinho, já mudou um pouquinho, mas 12 é o parâmetro que a gente tem de média para o 64. O prospectivo com 64 vai de 3 a 7, lembrando que um atomo de tórax normal, helicoidal, regular, uma rotina de tórax, dá mais ou menos uns 5 a 7 millisieverts, então o 64, com o uso do gating prospectivo, o trigger, na realidade, prospectivo, dá mais ou menos do que um atomo de tórax, dependendo dos parâmetros que a gente usar, pode dar um pouquinho menos, e aí a tendência é ir baixando, né, com os mais modernos. Né? E, evidentemente, por quê? Porque a gente está diminuindo a quantidade de raio que a gente está dando no ciclo cardíaco. Tá? Aqui é uma comparação visual, que a gente pode ver que, à medida que a tecnologia vai se desenvolvendo, a gente está diminuindo a dose de radiação. Né? E uma das coisas mais importantes para baixar a dose de radiação, e aqui um estudo mostrou preditores de baixa dose, é usar o gating prospectivo e usar um protocolo dos parâmetros de dose adaptados ao tamanho do paciente, que aí tem vários, mas o índice de massa corporal é o mais comumente usado. Então, paciente grande, a gente usa uma quilovoltagem pico, paciente pequeno, outra. Então, a gente não vai usar 120 para todo mundo. Né? A tendência é com paciente de menos de 75 quilos, desde que não tenha uma mama muito grande, mas menos de 75 quilos, a gente usa 100 kV. Isso é fundamental. Não pode ser um protocolo que serve para todo mundo. Tem que ter alguém ali para aplicar esse protocolo de acordo com o tamanho do paciente. E uma das coisas mais importantes para ter um exame de alta qualidade com uma baixa dose de radiação é o controle de frequência cardíaca. Isso aqui é fundamental, fundamental. Né? E é por isso que a gente usa uma medicação, que é o beta-bloqueador, para controlar a frequência cardíaca do paciente, porque o que a gente quer é menos de 60. Em muitos serviços, o alvo da frequência cardíaca é 55 batimentos por minuto. Né? No começo, quando a gente começa a treinar, a fazer esse exame, a gente tinha 55, será que não é muito baixo? O paciente chega com 80, vai baixar o cara a 55? Não acontece nada com o paciente. 55, a dose fica muito baixa, você pode manejar os parâmetros de exposição do, paciente, do exame, e o exame fica de uma excelente qualidade. Né? E aqui, mais uma vez, mostrando aquela questão do período de repouso da artéria coronária, aqui em milissegundos, né? Aqui as duas coronárias, a direita e a esquerda, e aqui a frequência cardíaca. Vocês podem ver que, à medida que a frequência cardíaca aumenta, esse período em que a coronária fica parada e permite que a gente adquira a imagem sem movimento, ele vai diminuindo. De 200 aqui, um paciente com 25 batimentos por minuto, chega a 50. E se vocês lembrarem daquele slide que eu mostrei da resolução temporal, se o nosso scanner gira a 350 milissegundos e a resolução temporal é metade da volta do scanner, é 175, não tem como a gente fazer uma imagem decente, a não ser que a gente use vários pedacinhos de vários batimentos diferentes, com o paciente com mais de 65 batimentos por minuto. Né? Só que o problema de usar pedacinhos de batimentos diferentes é que se os batimentos não forem iguais, a gente vai misturar coisas diferentes, a imagem vai ficar borrada. Então, mais um benefício do beta-bloqueador, estabilizar a frequência cardíaca do paciente, não só reduzir, mas fazer com que os batimentos sejam iguais um em relação ao outro. E a grande diferença da anjo-TC para a anjo convencional, o cateterismo, é isso aqui, ó, além da resolução espacial, mas é principalmente isso aqui. A resolução temporal é ridiculamente menor na anjo convencional. Né? Então, a gente não tem problema de artefatos de movimento, inclusive a gente vê batendo, né, a artéria coronária. Um dia, talvez, se chegue lá, né? Atualmente, com a tecnologia de rotação do gantry, não dá, porque a força gravitacional não permite que a gente segure o tubo no mesmo lugar. Né? Mas, de repente, no futuro, a gente vai conseguir. Né? E essa é aquele gráficozinho que talvez devia ser posto no slide anterior, que a gente vê que 175 milissegundos é o que precisa. Se está muito rápida a frequência cardíaca do paciente, a gente não vai ter esse tempo aqui. Né? Por isso que beta-bloqueador e controle de frequência cardíaca é fundamental. Tem casos que o paciente chega, eu não consigo baixar a frequência do paciente, ele permanece com a frequência acima de 70, eu ligo para o médico e digo para ele, até hoje fiz um exame num paciente, não aqui no hospital, que há 2 semanas atrás eu liguei para o médico e disse, olha, está com frequência de 80, não tem o que fazer. Já entupiu o cara de beta-bloqueador e não baixa a frequência. Ele foi para casa, o médico aumentou a beta-bloqueador dele de rotina, e ele chegou com uma frequência de 70 batimentos por minuto, fez o exame com 51. Então, foi excelente. Né? Isso, melhor para ele.
Então, esse é o objetivo. Né? Beta-bloqueador, né? É o nosso antagonista de cálcio, via de regra não funciona, é um desapontamento, então a gente usa beta-bloqueador. Existe a ivabradina, a gente não tem disponível ainda, mas talvez seja, já tem alguns estudos mostrando que talvez ela venha a se tornar a primeira escolha, um medicamento via oral, altamente seguro, que praticamente não baixa a pressão arterial, então, que pode ser usado em combinação com metoprolol. Provavelmente no futuro a gente vai ter disponível, sempre respeitando contraindicações, né? Isso é um papel de todos os envolvidos, né? E principalmente quem faz a entrevista inicial e do médico, né? Ter uma ideia das contraindicações. Nitrato sublingual a gente sempre dá para os pacientes que não tenham contraindicações, porque ele dilata as coronárias e ele realça a diferença entre uma estenose e uma coronária normal. Isso facilita o nosso diagnóstico. Não existe estudo randomizado, mas nem vai existir mais para isso, mas todo mundo usa se não tem contraindicação. Só cuidar isso aqui, ó. É inibidor da fosfodiesterase 5, que é o Viagra, Cialis. Isso é muito comum, às vezes o paciente não quer dizer que usa. Então, se a gente está numa sala que tem um monte de gente e está ali fazendo entrevista, o senhor usa Viagra, Cialis, alguma coisa, o paciente pode se sentir constrangido. Mas é importantíssimo perguntar isso aqui para o paciente. Porque se ele usar isso aqui, a gente der nitrato sublingual, tem casos de hipotensão muito grave de gente que já morreu por causa disso. Então, a gente não pode usar nitrato sublingual. Se o paciente usou, a gente dá uma tolerância de 5 dias, via de regra, anterior desses inibidores aqui. Então, é sempre bom a gente perguntar. Então, tem algumas coisas de preparação que eu vou passar aqui, que é importante para qualquer exame de tomografia, mas tem algumas particularidades para a tomografia coronariana. Idealmente, além do jejum de 4 horas, né, para sólidos, né, líquido, é ideal que o paciente mantenha uma ingestão de líquido claro para não chegar desidratado, não só para ter um efeito danoso no rim, mas para ele ter um volume intravascular mantido, o que é bom para o exame de angiotomografia coronariana. Não ingerir bebida com chá, chimarrão com xantina, porque isso geralmente bloqueia um pouco o efeito do beta-bloqueador, compete com o beta-bloqueador no aumento da frequência cardíaca. Né? Tomar as medicações, isso aqui é um fator de confusão muito grande, né? Os pacientes começam o jejum e param de tomar tudo, então eles às vezes o paciente fica 12 horas, não tomou nenhuma, mas ele já tomava o beta-bloqueador, já tomava o antagonista do cálcio, parou de tomar. Não, mas tem que continuar tomando essas medicações, senão ele chega no serviço com uma frequência cardíaca lá em cima. Então, medicação que ele usa normalmente, temos a exceção do metformin, pacientes com disfunção renal, diabético, ou paciente com insulina, aí tem que ver a dose de insulina que ele usa e o jejum com o seu médico, mas, via de regra, as medicações, principalmente a pressão arterial para o coração, tem que continuar tomando. E trazer os exames anteriores, porque é bom a gente fazer uma correlação. Né? Verificar sempre as contraindicações, né? Interessante instruir o paciente a respeito do exame, né? Falar para o paciente que ele vai fazer a respiração, a gente vai pedir para ele segurar o ar, pedir para ele não fazer manobra de valsalva. O principal problema da manobra de valsalva é no exame de TEP. Exame de TEP, a principal causa de que o exame de TEP fica ruim é porque o paciente faz valsalva durante a aquisição. Ele puxa o ar e tranca, aí o contraste que estava entrando não entra, ele empurra o contraste que vinha de baixo, o sangue que estava no abdômen que não tem contraste, aí você vai ter a situação bizarra de ter contraste na veia cava na subclávia, onde está injetando, na veia subclávia, não vai ter na pulmonar e vai ter contraste na aorta. Aí você fica pensando, mas como se é tudo um cano único, né? Não tem como isso aí. O problema foi o valsalva. Então tem que explicar para o paciente para ele só puxar o ar e parar de respirar. Na angiotomografia não faz tanta diferença, mas pode estragar o exame. O TEP é principal. Tá? E seguido, às vezes eu converso com o pessoal e o pessoal não sabia disso. Isso é uma coisa fundamental para exame, principalmente de TEP. Né? Acesso venoso calibroso, idealmente 18, às vezes a gente não consegue, 20 também dá para... 22 já complica, dependendo do tamanho do paciente. Né? 18, 20 é o ideal. Sempre injetar no lado direito do paciente. Por que sempre? Porque se ele tiver uma CRM, tiver uma mamária que vem da subclávia esquerda, e a gente tiver o contraste denso na subclávia, você não vai ver a origem da mamária. Então, estragou o exame. Né? Então, é melhor fazer de rotina no direito. Se ele não conseguir o direito, é melhor perguntar para o médico, para o radiologista, se pode fazer no esquerdo, porque aí tem que olhar a indicação, se ele tem cirurgia ou não. Se ele não tiver, aí pode fazer no esquerdo. Tá? Geralmente, a gente dá uma medicação 1 hora, 45 minutos antes, para atingir o pico quando o paciente chegar na sala. Essa é a posição que o paciente vai ficar, braços elevados. Tem alguns autores que recomendam colocar o paciente para o lado direito, o coração no centro do gantry de rotação. Eu acho particularmente uma bobagem isso aí. Até porque isso confunde. A gente tem que lembrar que quando a gente posiciona um paciente
está usando o controle de exposição automática para outros exames, a gente não pode colocar o paciente para o lado. Porque daí a gente vai estar dando uma dose maior de entrada na pele no lado que está mais perto e uma dose menor do lado que está do outro. Na coronária, a gente não usa o controle automático de exposição, então não teria esse problema. Mas para não confundir, é melhor botar no meio, não vai fazer a menor diferença. Né? Que isso aqui é um preciosismo do método, na minha opinião. A gente faz sempre um scout, depois vai o score de cálcio coronariano, né? Aí coloca o nitrato sublingual e vê se tem necessidade de suplementar o beta-bloqueador VO com EV na sala, se o paciente está com uma frequência cardíaca maior que 60, e depois fazer um coronariana. Então, faz o scout frontal, olha a carena, planeja iniciar o score de cálcio da carena até mais ou menos onde a gente acha que termina o coração. A gente pode deixar um pouquinho mais, e aí quando terminou de reconstruir o coração, a gente interrompe o estudo e vai adquirir axial com sincronização prospectiva, essas imagens aqui, onde a gente vai ver as coronárias, e depois vai quantificar. Existem vários métodos de quantificar. O mais utilizado é o que eu vou falar aqui, é o de Agatston, que é uma maneira de quantificar, que é muito fácil de fazer essa quantificação. Na realidade, se alguém te mostrar uma vez no tomógrafo ali, se você souber a anatomia coronariana, você pode fazer para sempre aquilo ali. Não vai ter praticamente erro se você souber a anatomia das coronárias. Né? Não tem nenhuma complicação em quantificar o score de cálcio na workstation. A gente vai somar, vai ser a área da placa de cálcio com o pixel mais intenso, vai multiplicar por um fator de graduação, a gente vai somar os scores, vai ter o score de cálcio. Né? Só um exemplo aqui, eles têm duas plaquinhas, e como se essa aqui fosse a matriz de unidades Hounsfield dessa região dos pixels aqui. A gente vê isso aqui seria uma placa, essa aqui seria essa outra placa. A gente tem 346, o mais alto aqui, né? 249, tudo que tiver mais de 3 pixels com 130 HU junto, o algoritmo vai considerar como uma placa calcificada. Então aqui tem mais de 3 com mais de 130, que é a mesma coisa, são duas placas. Soma o score das duas, tem o score daquela placa ali, soma o score da artéria coronária inteira, vai ter o score de cálcio de Agatston, não tem nenhum mistério. Né? Não é o melhor método, mas é o método mais difundido que todos os estudos utilizaram, e os outros até fizeram massa e volume, a gente até às vezes coloca no laudo, mas ninguém lê. Então, é o Agatston que interessa. Então, é só saber que isso aqui não é cálcio na coronária, aquilo ali é. Você vai ali, você circula manualmente, você circula aqui, a descendente anterior é o verdinho, vai e circula. Circunflexa é o azul, circula o azul. Vermelha, coronária direita. E vai circulando todas as fatias, dá um score total. É isso aí o score de Agatston, não tem nenhum mistério. Né? A gente ainda pode mostrar para o paciente, né, onde é que ele está no percentil, se ele está acima do percentil 90, 50, também surgiu com muito legal isso aqui, é legal de ver visualmente, mas também a gente não serve muito para muita coisa. E por que a gente usa isso aqui? Só para uma ideia de informação clínica, porque ele é o preditor mais potente de eventos cardiovasculares. A calcificação coronariana é marca da evolução da doença aterosclerótica na artéria. Então, se você tem cálcio na artéria, você tem doença aterosclerótica coronariana. E como ela se traduz em 1/5 da carga total de placa aterosclerótica, ou seja, se a gente vê um score de cálcio, se a gente vê, por exemplo, um score de cálcio, tem mais 4 de placa não calcificada. Né? Por isso que se correlaciona com o risco de eventos tão fortemente e melhor que qualquer outra coisa que tem disponível, né? Não invasiva, proteína C reativa ou espessura das carótidas. Né? Então, é muito utilizado, ele consegue reestratificar pacientes pelo score clínico de Framingham, que é o score de risco que se faz. Existem outros, né? Então a gente pode ver que os pacientes que têm um score mais de 300 ou 400, eles têm um risco maior do que os outros, mesmo dentro de diferentes estratos de Framingham. Principalmente no estrato intermediário, que 10 a 20 você consegue jogar pacientes para baixo ou para cima e mudar a terapia dos pacientes. Vou passar isso aqui. Lembrando que quem não tem cálcio nas artérias coronárias tem um risco... Eu sem querer, eu acho que eu deletei o slide. Tem um risco muito baixo numa meta-análise com mais de 70 mil pacientes, que é dessa aqui, acho que o slide caiu fora, o risco em 50 meses de quem não tem score de cálcio positivo é de 0,4% de eventos em 50 meses, ou seja, muito baixo. Já em pacientes sintomáticos, já é um pouquinho maior. Ou seja, quem tem sintoma, estratificar o risco com score de cálcio talvez não seja o ideal. Né? Depende muito disso aqui da probabilidade pré-teste de doença arterial coronariana. E entrando agora na angiotomografia coronariana, que esse aqui é o exame que todo mundo quer ver, né, porque é um exame bonito, dá para mostrar, o médico adora mostrar isso aqui para o paciente, né, ver as coronárias, está normal, esse aqui a gente interpreta esse exame bem rápido, porque não tem muito o que olhar, está normal, né, mas nem sempre é esse que a gente vai ter. Né. E essa é a aquisição que a gente faz, a gente vai ter uma reconstrução axial, que a gente perdeu um pouco de qualidade quando a gente fez o vídeo aqui.
mas a gente continua olhando. Vocês notem que a intensidade do ventrículo direito é um pouco maior que o ventrículo esquerdo aqui. Então, a gente pegou um pouquinho antes do que deveria o tempo de aquisição aqui. Mas, mesmo assim, está muito boa o contraste da coronária com o tecido adjacente, né? Então, a gente vai dar sempre uma olhada no plano axial primeiro, a gente já consegue ver a anatomia, já consegue ver se tem placa aterosclerótica, onde é que tem, e depois a gente vai utilizar essas reformatações multiplanares para tentar diagnosticar onde é que está a placa aterosclerótica. Existem muitas indicações de uso da angiotomografia coronariana, né? 23 no último consenso de uso apropriado, que é de 2010, né? E a principal é para avaliação da doença arterial coronariana, para avaliação da aterosclerose, porque a gente consegue ver muita coisa, a gente consegue ver onde é que está a placa, que tipo de placa é, se é calcificada, se é não calcificada. A gente consegue dizer onde é que ela está no vaso, se ela é circunferencial, se ela é excêntrica, que é uma placa não calcificada excêntrica. A gente consegue quantificar o grau de estenose. Então, a informação que a angiotomografia dá, diferentemente do cateterismo cardíaco, é que a angiotomografia a gente vê o que está em volta do vaso. No cateterismo a gente só vê o vaso, a luz. A gente não vê a parede do vaso. A gente pode ter um vaso de calibre normal com muita doença aterosclerótica. E isso o cateterismo não consegue nos dizer. A angiotomografia consegue mostrar isso aí, né? Esse exemplo é um exemplo caro de remodelamento positivo. Aqui tem uma placa bem grande, o vaso está até mais gordo aqui, comparado ao vaso que não tem aterosclerose, porque o vaso começa a dilatar quando tem placa aterosclerótica, ele chega num momento que ele não consegue mais dilatar, a placa começa a crescer para dentro da luz, começa a entupir o cano, e é isso que acontece, né? A gente consegue ver. A gente consegue ver outras consequências da doença aterosclerótica. Esse é um paciente com oclusão da artéria coronária direita. Se a gente continuar acompanhando, vocês viram um pouquinho de gás no átrio direito, vocês foram vendo ali, tem uma estenose severa e depois o contraste some. A gente não vê mais o contraste. Depois ele começa a voltar e o vaso volta ali, né? A gente consegue fazer uma reformatação 3D e dar uma ideia. Isso é importante principalmente para o cirurgião, para ver onde é que ele vai botar a ponte, fica mais nítido para ele ver. Aqui a gente vê aquela estenose, depois não vê mais o vaso, né? A gente pode fazer uma reformatação e a gente consegue mostrar direitinho o período ocluído. É que a intensidade do contraste distal já nos mostra que isso aqui existe uma colateralização do fluxo, então menos denso que aqui. Então tem uma oclusão e está vindo por outro lugar. Pode fazer uma simulação do cateterismo também, para mostrar. E aqui, para eu não dizer que eu estou mentindo, porque o cateterismo está ocluído a artéria coronária e tem um fluxo colateral para uma marginal aguda, que a gente consegue ver aqui, né? Não tão bem como no cateterismo, a gente consegue ver na angio-TC coronariana. Esse é um caso aqui do hospital, né? O único problema da angiotomografia coronariana é que ela dá muito mais falso positivo do que falso negativo. Por quê? Porque quando tem calcificação muito extensa, a gente tem dificuldade. Vocês vejam que aqui tem uma placa não calcificada que a gente consegue ver a estenose crítica aqui, mas depois, e aqui o que tem? Claro que isso aqui é MIP, né? Então eu estou forçando um pouquinho, mas a gente não sabe o que tem ali, só que vai fazer o cateterismo não está ocluído, não está nada, né? Então a gente tem dificuldade quando tem muita calcificação. Então muita calcificação é um problema. Muita calcificação e movimento, frequência cardíaca alta é muito problema, por causa da diferença com a anticonvencional. Isso não pode ser considerado uma angiografia convencional, nem um substituto da anticonvencional, porque tem uma resolução espacial pior e uma resolução temporal pior, né? Acho que um dia a gente chega lá, mas ainda não chegamos, né? Só para mostrar que os grandes estudos clínicos multicêntricos que foram feitos, foram 3, lançados todos no mesmo ano, em 2008, né? Curiosamente, mostraram que a sensibilidade e valor preditivo negativo, eles são muito bons, né? Principalmente paciente com probabilidade intermediária baixa, ou intermediária ou baixa de doença obstrutiva, chega a quase 100%. Então, ou seja, a angiotomografia coronariana é boa para excluir doença significativa. Se teve doença positiva, com estenose de mais de 50%, tem que fazer um exame confirmatório, que é o cateterismo. E se deu negativo, o teu prognóstico é muito, muito bom, né? A taxa de eventos é ridícula quem não tem doença arterial coronariana na angiotomografia coronariana. Então, se deu normal, isso é um tranquilizador, né? Aquela tua dor que tu tinha no peito, ou aquela tua dispneia, não é da artéria coronária, é de outro lugar. E, além disso, a gente pode quantificar quantos vasos têm doença obstrutiva, porque isso piora o prognóstico do paciente. E mesmo os pacientes que não têm doença significativa, quanto mais placa aterosclerótica no vaso, pior é o prognóstico, pior é o desfecho. Isso certamente no futuro nós vamos usar isso aqui para intensificar ou não o tratamento da doença aterosclerótica do indivíduo, né? Tem alguns ensaios clínicos aí que vão nos dar boas respostas. Existem ainda outras aplicações, eu só vou
e en passant aqui, mas tem muitas aqui, a gente podia ficar só, cada uma delas aqui é algumas horas de conversa, né? Cardiopatia congênita, a gente não tem no nosso hospital praticamente, porque vai tudo ali para o instituto, mas aqui é um paciente com uma hipoplasia de ventrículo direito, né? A gente consegue ver, esses são os casos mais difíceis que a gente tem que injetar pelo membro superior e membro inferior, porque o átrio é tão grande que não consegue opacificar o átrio, né? A gente consegue ver um trombo bem grande ali. A anomalia coronariana, a gente consegue ver de onde é que vai a coronária, para onde é que vem o trajeto, se ela passa dentro do miocárdio, se ela não passa dentro do miocárdio. É um exame excelente a angiotomografia coronariana. A gente consegue olhar todos os fatores de mau prognóstico, que é o curso interatrial, né, que é um pouco questionável, mas é considerado. Compressão sistólica, orifício em fenda, segmento tramural. Inclusive, a gente já mostrou que é melhor que o cateterismo cardíaco para demonstrar o trajeto da artéria coronária, justamente por essa característica da angiotomografia que a gente consegue olhar o que está em volta, não só o lúmen, né? A avaliação volumétrica e funcional a gente consegue fazer também. A gente já não dá muita bola para isso, porque todos os pacientes têm eco e na maioria dos casos não vai adicionar, é mais trabalho para a gente, né? A gente precisa fazer uma sincronização retrospectiva, porque a gente tem que ter imagem de todo o ciclo cardíaco. Então, a tendência atualmente é usar mais o prospectivo, e aí nos dá um alívio, porque a gente não precisa ficar calculando isso aqui, né? Mas em pacientes que têm doença, principalmente pacientes com tetralogia, a gente falou, doença do ventrículo direito, que tem marca-passo, que não consegue ir para a ressonância, que o ecocardio não funciona bem, esse é um exame fundamental, né? Não é o caso aqui do nosso hospital também, né? Esse é um procedimento que está crescendo muito, já se começou a fazer aqui no hospital, em outros locais tem se feito muito, é o procedimento de colocação de válvula aórtica transcatéter em paciente com alto risco cirúrgico. A gente faz uma angiotomografia quase que do corpo humano aqui, e insere o catéter aqui por baixo e vai colocar a válvula ali em cima. E para isso a gente tem que saber se o paciente tem condições de inserir um catéter, pelo menos 6 milímetros a gente tem que ter aqui embaixo nas artérias aqui, no segmento ilho-femoral. A gente tem que fazer uma série de medidas da válvula aórtica, que vai depender disso, se o paciente vai poder colocar ou não a válvula aórtica. É um procedimento ainda muito caro, que custa 70 a 100 mil reais, e que tem crescido muito via judicial, né, infelizmente, mas tem sido o jeito desses pacientes, porque a mortalidade da estenose aórtica grave é que nem neoplasia, pior, 50% morre em 2 anos, então se você não fizer isso aí, você vai morrer, né? Cirurgia minimamente invasiva, a expectativa é que agora com o robô, o Da Vinci aí, a gente consiga fazer. A gente consegue fazer uma ponte isolada da DA para a mamária interna, e aí a tomografia tem um papel fundamental para o cirurgião, porque a gente consegue dizer qual é o espaço intercostal que ele tem que operar, qual é a relação desse espaço intercostal com o mamilo, qual é a distância da DA para o externo. Ele vai lá, faz uma abertura de 2 centímetros e faz a ponte de safena, né? A ponte de safena não, a ponte coronária, né? Talvez isso no futuro aqui comece a ser feito, né? Veias pulmonares é um exame normal, pode ser feito até como se fosse uma angio normal, né? Paciente com fibrilação atrial, o eletrofisiologista depende do nosso dimensionamento da veia pulmonar para poder ir lá e fazer uma ablação dessa veia pulmonar, que pode ser a origem da fibrilação atrial. Veias cardíacas, terapia de ressincronização cardíaca, precisa colocar uma derivação aqui na parede lateral, então a gente precisa ver se tem veia ali para colocar, porque se não tem nenhuma veia ali não adianta, né? E, para finalizar, só 2 comentários, né? A perfusão sob estresse farmacológico, a similaridade com a ressonância, a tomografia tem vários estudos mostrando que é factível e que isso aqui talvez no futuro, ainda o limitante é a dose de radiação, porque a gente tem que fazer como se fosse 2 exames, um de angiotomografia coronariana e um outro para perfusão, né? Mas isso aqui, a tendência é que no futuro a gente comece a fazer, em breve deve começar um estudo aqui no Hospital de Clínicas, e isso aqui é uma medida não invasiva de pressão, tem sido feita em 2 estudos multicêntricos aí que fizeram, que se faz numa angiografia convencional no cateterismo, é a Fractional Flow Reserve, que isso aqui se a gente conseguir medir de forma segura na tomografia, aí sim não precisa fazer mais nada, é só medir isso aqui, porque isso aqui é o padrão ouro no cateterismo, de saber se aquela estenose é hemodinamicamente significativa ou não. Se a gente conseguir estimar isso aqui, e parece que a gente consegue, a tecnologia está chegando lá, a gente vai conseguir transformar a tomografia realmente num método que avalia de forma completa a coronária. Então, é isso aí. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser algum material, eu estou à disposição sempre aqui no hospital. Pode mandar para algum desses e-mails. Eu tenho o prazer de indicar a bibliografia ou fornecer maiores informações. Obrigado.
Se alguém tiver alguma pergunta agora também. Agora tem que desarmar toda a parafernália. Perguntas, pessoal, para o Dr. Felipe Torres? Mas é um método simples, não tem muita complicação. Agradecer, então, a excelente palestra aí do Dr. Felipe Torres e dando continuidade ao nosso programa, a nossa última palestra é do Adriano Lima e Silva, achados na tomografia computadorizada abdominal no pólimo traumatizado. O Adriano é tecnólogo em radiologia pela Faculdade Serdil, São Pastu, especialista em ensino à distância pelo SENAC, licenciando em Anatomia e Radiologia pela UERGS e atualmente é professor da Faculdade São Pastor, coordenador do curso técnico em Radiologia da Escola Estadual Técnica em Saúde no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e é tecnólogo em Radiologia, atuando no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e no Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre. Por favor, Adriano. Pequena diferencinha do microfone. Né? Bom, vamos tentar, depois dessa brilhante aula, chegar a 50% que foi o Dr. Felipe, está de bom tamanho. Né? A ideia dessa aula não é trabalhar no foco do laudo médico do exame, né, que isso é a responsabilidade do médico, mas entendemos também que nós somos corresponsáveis pelo diagnóstico. E que se nós não estivermos interagindo como equipe, juntamente com os demais profissionais e não fizermos algumas manobras, às vezes, para ajudarmos num bom diagnóstico, muitas vezes o diagnóstico pode se retardar, por responsabilidade nossa. Então, entendemos que somos responsáveis, sim, pelo diagnóstico também. Isso é uma coisa fundamental a entendermos. Bom, o objetivo geral, então, desse trabalho vai ser demonstrar a aplicabilidade, né, desse exame de tomografia na avaliação da parte abdominal do politraumatizado. Esse é o foco principal. Tá? Que outras coisas a gente quer mostrar, né, os objetivos secundários, então, a gente vai mostrar as alterações mais frequentes, né, dentro do serviço que foi realizado esse trabalho, que foi o HPS de Porto Alegre, abordar um pouquinho sobre educação, prevenção, algumas coisas mais gerais que não estão ligadas ao exame, falar sobre essa anatomofisiopatologia da área abdominal, de uma forma sucinta e mais com enfoque do que nós temos que buscar ver, ou como ver, e apresentar, então, os materiais, métodos e as ferramentas que temos para executar esse exame. Por que estamos fazendo, por que estamos apresentando esse trabalho? Porque ainda se considera a tomografia abdominal um exame padrão ouro na investigação do politraumatizado. Pela sua rapidez, pela sua agilidade, pelo seu baixo custo, por dispensar, às vezes, ter que fazer uma anestesia no paciente, e às vezes, em questão de 10 minutos, tu tem o diagnóstico do paciente, então é muito rápido, e pode definir ou não uma cirurgia, uma intervenção cirúrgica a partir desse exame. Bom, materiais e métodos. Como eu falei, esse exame foi feito, desenvolvido lá no HPS de Porto Alegre, o nosso HPSzinho aqui para ti, né? O equipamento, apesar de vermos imagens maravilhosas de TC multi-slice e tal, lá trabalhamos com tomógrafo Siemens single slice e uma injetorinha Medrad. Então, temos que entender que lá no nosso velho HPS, que agora está em reformas, e 50% do térreo já foi entregue, e agora vamos para a parte de imagem, então, no próximo ano será refeita
toda a estrutura de imagem lá, então esperamos ter um parque radiológico modificado lá. Trabalhamos, então, com esse baita equipamento, né? Então, para a gente entender que a vida real, às vezes lá no front, as coisas não são tão fáceis assim. Então, se levarmos em conta que quase 50% dos politraumatizados da nossa cidade são feitas as avaliações deles no nosso serviço, hoje nós, o diagnóstico de 50% dos pacientes de trauma na nossa cidade, até fora da cidade, são feitas com esse equipamento. Então, para entendermos que muitas vezes temos que aprender a tirar tudo o que o equipamento oferece. Então, aquele negócio, eu usei o protocolo. Muito bonito, mas tu usou o protocolo para quem? Um fabricante, ou uma equipe, quando desenvolve um protocolo, é para um paciente médio. Ou seja, da média dos pacientes, com a média de tamanho, com a mesma média de índice de massa corpórea, e eu tenho que, na média das patologias que quer buscar, então eu tenho que saber que eu vou ter que, a partir de um protocolo de origem desenvolvido por uma equipe ou por um fabricante, desenvolver ou ajustar esses protocolos a fim de buscar a melhor imagem possível para aquele exame, para aquele diagnóstico. Então, às vezes a gente tem que aprender a fazer do limão uma limonada, como se diz, né? Essa é a nossa mesinha de comando, como podemos ver, nem tela de LCD temos lá. Ainda temos aquela tela bonita de tubo, né? Aquela coisa que... Temos, enquanto profissionais, também saber lidar com equipamentos, né? No caso, é o nosso carrinho de parada. Então, assim, não estou dizendo que a gente tem que saber interagir tudo, gente, mas se tu é um profissional e está ali, tu tem que ter pelo menos uma vez por semana, dar uma abridinha naquele carrinho de parada e dar uma olhada, saber que medicações tem, onde é que elas se encontram. Eu sei que a responsabilidade primária é da equipe de enfermagem e equipe médica quando tem um procedimento. Mas, gente, quando acontece, não é raro, eu trabalho no serviço de urgência, acontece com frequência isso, tu vai ter que ajudar a abrir uma ampola, aspirar um medicamento, tu vai ter que trabalhar junto. Se tu não conhecer o equipamento que tu tens ali, né, isso pode fazer diferença, sim, no momento de urgência. Então, eu trabalho na radiologia, só quero saber. Não, não é assim, gente. A gente tem que trabalhar em equipe, tem que conseguir ajudar toda a equipe nesse processo. Eu gosto sempre de mostrar esse slidezinho, que é uma coisa curiosa, que eu não conheci nenhum outro serviço que tem. A gente tem uma fonte aérea de gases lá. Então, como entra muito paciente com macas e camas altas, né? Então, geralmente, os nossos respiradores, ou até se estiver só com catéter de O2, são ligados nessa fonte aérea, dispensando nada no solo para fazer esse contato. Então, uma coisa que é interessante. Eu não conheço nenhum outro serviço que tem isso aí, eu gosto sempre de mostrar, né? Essa é a nossa baita injetora, né? Última geração. Mas nos atende bem, entendeu? Para o nosso aparelho que a gente consegue fazer, né? Tem uma cabeça só, trabalhamos só com contraste, não conseguimos fazer pré-testes, né? de acesso venoso, né? E, enfim, temos que nos virar com o que a gente tem. Muitas vezes a gente faz até um testezinho, um bolo com soro fisiológico, tu vai ali, pega teu acesso com uma seringuinha de 20 ml, tu, enfim, ou o técnico de enfermagem que estiver contigo, a equipe trabalha muito junto lá, e vai testar manualmente, né? É assim que a gente tem que trabalhar. Bom, as principais causas mortes hoje documentadas em termos de estatísticas mostram que o trauma é a terceira maior causa-morte mundial. Então, é uma coisa que tem que se chamar a atenção, né? Hoje à tarde vi uma aula relacionada à parte de dosimetria, professora Ivone, né? E ela disse, as pessoas falam muito da radiação e tem medo, né? Mas as pessoas também têm altos índices de mortalidade por acidente automobilístico e não deixam de andar de carro, né? Então, às vezes, o princípio da justificação tem que ser bem pensado, né? O que eu quero dizer com isso é que temos que cuidar muito do trauma, porque é uma das principais causas-mortes. E temos que falar de prevenção, uma coisa que pouco se fala no país. Se vê poucas campanhas sobre prevenção de qualquer coisa. Prevenção ao racismo, prevenção à boa educação à criança, prevenção ao uso do celular no volante, prevenção ao excesso. Não se vê quase propaganda de prevenção. E aí o que acontece? O Estado como um todo, e nós diretamente, porque pagamos impostos, temos que arcar com a responsabilidade
da manutenção dessa estrutura que não trabalha com prevenção. Ou seja, como é que eu vou medir o custo de uma perna perdida? Como é que eu vou medir o custo de uma cirurgia abdominal? A perda de um baço? Não tem como medir isso. E isso, às vezes, dá afastamento, as pessoas ficam anos sem trabalhar, o INSS subsidiando o sustento dessa pessoa porque não foi trabalhada a prevenção. É importante entender também, assim, isso eu aprendi muito trabalhando com trauma, que o trauma acontece com qualquer um. Às vezes a gente acha que é só com os outros que acontece, né? Então eu trouxe alguns exemplos para a gente se lembrar, assim, que não escolhe realmente classe social, não escolhe nada. Então, alguns exemplos mais recentes, né? O filho agora já não é um dos homens mais ricos do mundo, ele perdeu um bilhão, né? Mas ainda tem uns 2, 3 ainda, né? Mas fez um acidente automobilístico, ele vitimou um ciclista, né? E está respondendo por isso. Então, isso acontece com qualquer um mesmo, né? O caso do filho da Cissa Guimarães, né? Andando de skate num túnel interditado no Rio de Janeiro. Foi atropelado por pessoas que estavam fazendo um racha num túnel interditado. Então, ele estava numa condição de segurança, praticando um esporte no túnel interditado, e vejo que as coisas podem acontecer, né? Um caso já mais antigo, né? Mas o Herbert Viana, né? Que veio a óbito a esposa dele, e ele ficou cadeirante até hoje, um acidente de ultraleve. Então, a gente gosta de mostrar assim, que as coisas acontecem realmente, no intuito de vislumbrar a prevenção, que é o que pouco se faz no nosso país. Mais recentemente, o Pedro, filho do Daniel também, ainda ficou com sequelas bárbaras neurológicas, ele não consegue falar, se articular direito na fala, mas sobreviveu por quase que um milagre. Mas vejam, temos vários exemplos da nossa sociedade, de pessoas famosas, e não se vê veiculação de propagandas, de comerciais, que estimulem a prevenção, mesmo com tantos exemplos perto de nós. E talvez o mais famoso acidente automobilístico dos últimos anos, né, que foi da princesa Diana, né, que vitimou. Eu acho que isso marcou várias gerações, que se pode acontecer com uma princesa, com um motorista, com carro de última geração, pode acontecer com qualquer um, né? E outros fatos, né, mais recentes, infelizmente, aconteceram. Dá para se caracterizar quase como uma chacina que houve em Santa Maria. Não foi um acidente automobilístico, mas foi um acidente também, entre aspas, né, porque poderia ter sido prevenido, onde mais de 235, parece que fechou o número de óbitos. Gente, é mais do que esse auditório cheio. Muita gente se vitimou. O equivalente a um acidente aéreo, de pessoas jovens que estavam, né, se divertindo. Então, as coisas podem acontecer. E volto a refletir assim, que pouco se fala em prevenção no nosso país com tantos exemplos, né? Bom, não dá para deixar de falar em trauma sem lembrar da SAMU, né? Apesar de alguns contratempos que aconteceram nas últimas semanas, a gente é o serviço de atendimento ainda que a gente tem a nível nacional. O 192 ele se unificou a nível nacional, começou aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, através de uma equipe que foi na França, conheceu o sistema de atendimento deles lá e trouxe para cá, implantou. E mesmo com alguns percalços, eu acho que ainda é um sistema que funciona e que atende a população, tá? Só para lembrar como é que funciona, a partir de um chamado, infelizmente não vou entrar nesse viés agora da qualidade desses chamados telefônicos, né, porque o índice estatisticamente de trotes é altíssimo, mas, enfim, entra para uma equipe que vai regular, priorizar e deliberar, então, que tipo de viatura que vai atender cada ocorrência e qual é a urgência de cada ocorrência. A partir daí, desencadear, então, o atendimento. Os tipos de ocorrências mais frequentes que a gente atende no serviço de pronto-socorro, então, são os mais diversos. Acidentes automobilísticos diversos, né? Os mais diversos que vocês podem imaginar, né? Na cidade, um altíssimo índice de acidente de motocicleta, a gente sabe por quê, porque hoje o rapaz faz 18 anos, ele tira a carteira de moto e vai trabalhar de motoboy. E aí, com toda aquela consciência que um adolescente de 18 anos tem, sai muitas vezes usando, não vamos generalizar, mas muitos assim,
se alcoolizam ou se drogam, ainda vão andar de moto e trabalhar em cima da moto com experiência nenhuma de trânsito, né? Então, é altíssimo o índice de acidentes motociclistas que a gente tem, assim, é uma coisa assim avultante. Os ferimentos projetil de arma de fogo, hoje, infelizmente, as pessoas qualquer coisa estão dando tiro, né, por nada. Se banalizou hoje o crime. Os ferimentos por arma branca, então a gente pega dos mais diversos possíveis, vocês podem imaginar, aquele rapaz que estava assaltando e caiu em pé em cima de uma grade, levaram para lá com grade tudo cerrada, né? E assim tem vários casos que a gente chega lá com bem assim atípicos, né? As agressões, e hoje em dia essa juventude basta 2 pessoas se olharem para brigar, porque quer motivo mais forte para 2 pessoas brigar que está me olhando, né? A coisa ficou de um jeito tal que as pessoas não podem nem olhar. Se olhou, já é um motivo para... E aí a gente vê todo dia na televisão aí barbaridades no trânsito, aí, às vezes até por coisas as mais banais possíveis, né? Queimados, então desde queimaduras, muitos acidentes domésticos a gente tem, assim, com crianças, né? Coisas básicas como os cabos das panelas não ficam voltados para dentro do fogão, como a parte de choques elétricos também é muito frequente, e raios, mas muitos atendimentos por raio em tempo de chuva, né? O pessoal toma muito raio, e o raio tem uma característica, o choque elétrico também, porque ele tem um trajeto, né? E durante todo aquele trajeto de entrada e saída do raio, tu vai ter lesões internas, né? E dos domésticos, então, assim, vocês podem imaginar de tudo que se vê lá. A gente pode ver de qualquer coisa lá. Já vi coisas assim de... Até... O trabalho de hoje não é sobre crânio, mas até esmeril, quebrar pedra de esmeril e entalar na foice cerebral. A gente tem casos assim documentados, assim, dos mais adversos. Assim. Algumas coisinhas sobre conscientização, né? Então, eu trouxe alguns videozinhos para a gente refletir, que são propagandas de conscientização que tem lá fora, que às vezes aqui a gente não vê na nossa televisão, né? Não sei se vai sair o som, mas senão a gente presta atenção só no vídeo, né? Vamos ver se vai rodar. Tenta clicar em cima, ver se roda aí, que eu não sei, eu acho que... clica em cima. Vamos ver. Bom, paciência, vamos adiante, tá? Pode ser. Era para rodar automático ali, mas... É o último vídeo ali, tá? Pode ampliar lá, maximizar lá. Conversando dentro do carro com os filhos, ó. Dirigindo e falando no celular. Bons motoristas somente dirigem, né? A gente não vê propagandas assim na nossa mídia, entendeu? Assim, e tem uma série de outras, se você ir para o YouTube lá, vocês vão buscar assim, coisas assim que realmente educam, e não são por falta de exemplos. Então, quando a gente não trabalha com educação e prevenção desde a criança, né, a tendência dela é realmente assim, tu ter um adulto depois difícil de corrigir, que é o nosso caso, né? Que atire a primeira pedra quem nunca atendeu um telefone ao volante. Mas por que isso aí? Porque nós não temos aquela educação de base. E temos que nos reeducar, o que é muito mais difícil do que se educar, né? Vamos adiante lá, então. Ligeirinho aí, Paraná. Beleza. Vamos lá. Então, não é porque somos profissionais da radiologia que não temos que conhecer outras coisas, né? Então, nós temos que ajudar e interagir com toda a equipe, seja de enfermagem ou médica, porque às vezes vamos atender pacientes de uma UTI, vamos atender paciente vindo de um politrauma, então temos que saber o que é uma sonda nasentérica, o que é um tubo endotraqueal, o que é um intracate, temos que conhecer esses apetrechos todos, o que é um dreno de tórax, o que é um acesso venoso, porque senão daqui a pouquinho o paciente vai fazer uma toma de abdômen e volta a ser um dreno de tórax ou estubado. E aí tu acaba gerando um dano maior do que o benefício que é aquele exame. Então, nós temos que conhecer todas esses
catéteres e drenos, enfim, tudo que o paciente pode apresentar, porque se eu não conheço aquilo, como é que eu vou lidar? Onde é que eu seguro? Para onde é que eu posso tracionar? De que maneira eu posso manobrar com aquilo? Eu tenho a obrigação de saber isso aí. Eu não posso delegar tudo para a equipe que acompanha, porque eu sou a equipe também, eu faço parte da equipe. Então, não posso dizer, isso é da enfermagem. Isso não existe, gente. Somos todos uma equipe. Então, se um está de um lado cuidando uma série de drenos e catéteres, o que está do outro lado da mesa tem que cuidar os outros drenos e catéteres, e para isso eu tenho que conhecer. E se eu não conheço, eu vou ter que buscar conhecer como, vou ter que ter humildade, vou ter que ir numa CTI, vou ter que ir no setor de politrauma, enfim, e buscar um treinamento, ou buscar um curso, enfim, buscar uma formação que me ensine a trabalhar com isso aí, porque senão fica inviável eu fazer os exames, né? Dentro dos exames mais solicitados do nosso serviço, então, seria a tomo de crânio, cervical, tórax e abdômen. Hoje o foco do trabalho vai ser em cima da tomo abdominal, tá? Dentro da tomo abdominal, o que mais se busca, então? Avaliar ou descartar fraturas de vísceras maciças, né? Hemoperitônio, pneumoperitônio, líquido livre intraabdominal, enfim, buscar possíveis alterações que tenham na cavidade, tá? E para isso tem uma série de enfoques, né? Para fazer o exame dentro do possível, eu falo dentro do possível, o paciente deve ficar com os braços erguidos. E não necessariamente vai se tirar ele de maca rígida, tirar colar cervical, nada. Quanto menos tu manipular o paciente, melhor. Porque é a primeira avaliação. Então, às vezes, o paciente está até com uma roupa por baixo daquilo ali. Isso acontece muito no raio-x convencional, né? O paciente vem do HPS para um outro serviço e o primeiro raio-x que ele fez está com uma situação com uma calça, ou com uma coisa assim, fizeram o raio-x com a calça, com o cinto, mas é que tu não pode comparar o primeiro atendimento depois com o reestudo. O primeiro atendimento tu vai fazer o screening, tu vai fazer a geral. Claro que coisas grosseiras que estão até alcance de tirar, tu vai fazer, desde que aquilo não prejudique o paciente. Eu não vou ter que tirar o paciente de uma maca rígida para fazer o exame, porque se ele tiver um trauma de coluna e não foi avaliado ainda, eu posso gerar um dano muito maior ao paciente do que o benefício daquele exame. Está aqui um exemplo, por exemplo, esse paciente está com uma calha no membro superior direito, e nesse caso, mesmo estando na maca rígida, a gente consegue ver, não estou acertando o laser aqui, mas tem as duas travessas da maca rígida ali, teve que ficar com o braço ao longo do corpo. Se o meu aparelho tiver otimização de cálculo de dose, ele vai compensar isso aí. Senão, já é o primeiro fator que eu, enquanto profissional que estou operando o aparelho, vou ter que começar a otimizar no meu exame. Eu tenho que saber que um exame com o braço para cima, eu vou ter um padrão diferente daquele que o protocolo do aparelho tem. Então, vai por aí. Tem algumas alterações mais frequentes que nós devemos conhecer, né? Assim, por que eu digo conhecer? Não é o radiologista que dá laudo? Sim, é o médico radiologista. Mas o que acontece? Às vezes o radiologista, ele atende, no nosso caso lá, ele atende também o raio-x convencional, ele faz ultrassom, e às vezes até ele pegar esse exame para dar laudo, já veio 3 equipes avaliar aquele exame lá no aparelho com você, e tu vai ter que conhecer alguma coisa para discutir com a equipe, tu acaba tendo que conhecer. Olha, doutor, me parece que tem uma imagem, não tem que saber patologia, é bom que eu saiba, mas eu tenho que saber, por exemplo, determinar que eu tenho uma imagem à esquerda de vocês, que é a direita do paciente, que é o fígado, né? A direita, aquela... Eu não enxertei o laser aqui. Tem o estômago ali com conteúdo gástrico, mas, enfim, saber que aquela cunha que se apresenta ali, eu tenho que saber dizer que é uma imagem hipodensa que tem na região hepática. Né? Uma imagem hipodensa. É no meio, tá. Essa cunhazinha. Então, eu não preciso saber que é uma fratura, eu tenho que saber o quê? Que é uma imagem hipodensa. Olha, tem uma imagem hipodensa compatível com uma lesão renal. Então, temos um outro corte agora aqui, então, já está todo homogêneo já o fígado do paciente, aqui tem contraste via oral no estômago, porém no baço, olha aqui, tem uma imagem heterogênea, tem uma impregnação heterogênea. Então, aqui tem uma impregnação de uma maneira e aqui está a hipotensa, então é uma fratura esplênica, mas eu não preciso saber disso, eu tenho que saber que tem uma diferença na impregnação, que está heterogênea e que está diferente. E para isso eu tenho que conhecer o normal. Quem não conhece o que está normal, não vai conhecer a patologia. Né? Aqui tem um corte mais inferior, então, mostrando as duas lojas renais, uma fase mais venosa já. Então, o rim direito e o rim esquerdo. Dá para ver que o rim esquerdo, então,
está fragmentado, a face de gerota está com hematoma, ó. Então eu tenho que saber a diferença. Né? Tem que conhecer um pouquinho da anatomia. Aqui tem um outro exemplo, já tem um fígado mais ou menos homogêneo, a pontinha do baço é homogênea, a cauda do pâncreas é homogênea, mas a cabeça do pâncreas está heterogênea, ó. Uma fratura de cabeça de pâncreas. Claro, gente, isso aqui é feito com um aparelho de um canal, com corte, esse aí, na rotina, são 5 milímetros, né? Enquanto fala em 64 canais aqui, por exemplo, faz de 1 milímetro corte. E o de 16 canais aqui faz com 2 milímetros. Então, claro que a acuidade não vai ser a mesma, né? E não vou nem mostrar a reconstrução, senão vocês vão chorar, né? Porque daí... Outros exemplos que a gente acontece lá, trauma sem cinto, motorista sem cinto. O que acontece? Ó, ele vai para frente, a direção adentra na cavidade abdominal e faz uma fratura diafragmática. Isso ainda acontece muito acidente de gente sem cinto de segurança. Então, é um exemplo aqui. Então, pode ver aqui, ó, a cúpula diafragmática esquerda está nessa topografia aqui, ó. E a direita, olha lá, ó, está na altura do coração. Se vê o corte tomográfico, olha aqui o externo, fígado e coração. Alguma coisa está errada. Não está anatômico, né, vamos dizer assim, né? E um outro exemplo aqui, trouxe o exemplo de pneu peritônio, porque as imagens anteriores, todas elas, o janelamento disso aqui, ó, é um janelamento para ver partes moles, que é a rotina do exame, né? Isso não quer dizer que eu não tenha que ver ou buscar o exame em outros janelamentos. Então, aqui tem um exemplo, olha aqui, ó, um janelamento de pulmão para visualizar o abdômen. Então, se vê essa linhazinha aqui, ó, então tem ar fora da alça e dentro da cavidade. E aí, numa reconstrução sagital, claro, com os degraus proporcionais ao protocolo e ao aparelho que nós temos, olha, nós temos essa linha vindo até, ó, até quase a crista ilíaca do paciente. Então, não é topografia de pulmão. Então, dá para desconfiar. Então, essas coisas, o que acontece? Se eu estou vendo, eu tenho obrigação de reconstruir, janelar e mandar para o radiologista com esse janelamento. Porque eu tenho que pensar que, às vezes, ele é sozinho para fazer laudo, muitas vezes, que no nosso serviço, de todas as tomos, todos os raio-x, ainda fazer os ultrassons. Então, eu devo preparar e dar o exame o mais próximo possível para facilitar o laudo médico, o diagnóstico médico que ele vai proporcionar. Vamos ver se vai rolar esse aqui agora, acho que não vai rolar também. Não quer trocar para nós daí, um outro videozinho de conscientização, que deve ser o... Não, esse aí. Então, um videozinho sobre conduta ética. Vamos ganhar uma latinha de cerveja pro fim de semana, né? Infelizmente, isso pouco se vê na nossa televisão, né? Agora, se tu começar a falar em malhação e o que as novelas trazem para os nossos jovens, né? Eu tenho filhos adolescentes, então a gente acaba vendo o quanto a nossa formação está deficitária no nosso país, né? Enquanto ver se a gente chega lá, que está bem adiante lá. Aqui, vamos voltar um pouquinho. Então, eu separei alguns casinhos, assim, para não ficar muito cansativo. Então, caso 1, paciente de 18 anos, vítima de acidente de trânsito, tá? Então, fez um ultrassom normal, TC sem contraste normal, e aí aqui para mostrar a importância, às vezes, da indicação do meio de contraste. Então, TC sem contraste, todo homogêneo, parênquima hepático, parâmetro esplênico também, pode ver, está todo parelhinho. Aparentemente é um exame normal, que se fosse sem meio de contraste, né, o laudo seria normal. Porém, quando injetou o meio de contraste, olha aqui, ó, a linha hipodensa no parênquima hepático, olha aqui, ó. Então, olha a diferença da imagem sem contraste para a imagem com meio de contraste, os dois planos. Veja como, às vezes, como é importante a injeção do meio de contraste, como é importante a indicação. Então,
Muitas vezes a indicação é uma questão médica, né? Mas para não desvalorizar, né? Eu falo porque lá no serviço que eu atuo, o pessoal tem mania de tentar glosar o contraste, né? Assim, o pessoal tem uma aversão ao meio de contraste lá. Mas é importante da gente não julgar a equipe quando indica o contraste. Porque se a equipe está indicando é porque ela acha que é necessário. E aqui é uma das provas como o contraste bem indicado traz benefícios ao paciente. Então, o risco da reação adversa é muito menor ao benefício que o diagnóstico trouxe. Caso 2. Paciente de 91 anos, vítima de atropelamento. Gente, isso aqui é uma coisa comum, a gente estava conversando essa semana. Assim, a gente tem um altíssimo índice de idosos atropelados, mas é uma coisa violenta, né? E a gente fica discutindo assim que às vezes, o quanto a família tem que se envolver também nesse processo. Vê pacientes de 90 anos, 88 anos, caminhando sozinho em Porto Alegre fora. E é claro que a probabilidade de ter um acidente, né? A gente até se colocando na condição de motorista, às vezes, né? Então, tem vários casos que a gente sabe, a história, a pessoa mesmo reconhece, que ela estava fora da faixa de segurança, que ela não olhou para os lados, que ela não viu, né? Então, vejo que a gente pode estar dos dois lados. Pode ser um familiar nosso que foi atropelado, como pode ser algum ente ou até a gente mesmo que tenha causado um atropelamento. Então, como tem que ter cuidado com o idoso. Então, às vezes, essa questão assim, o idoso que tem que caminhar, claro que tem, então vamos levar o idoso até o parque, sabe? Deixa caminhar dentro do Parque da Redenção, busca tal horário, entende? Mas não, às vezes sai a pagar a conta para a família inteira e aí acontecem as tragédias, né? E às vezes, dependendo da idade e a lesão que acontece, às vezes afunda e não sai mais. Não é raro isso aí. Bom, nesse caso fez um raio-x normal, fez um TC, então, uma janela de partes moles também, entre aspas, normal o exame, e um TC, então, também do abdômen, mas com enfoque ósseo, aí deu uma alteraçãozinha. Por que eu estou dizendo isso? O janelamento de rotina de um abdômen é um janelamento de partes moles, mas no trauma a gente tem que ser curioso e tem que olhar com outros janelamentos e até outros filtros até, porque às vezes tu vai ter achados ocasionais e tu vai ter que levar isso pronto, reconstruído e janelado por radiologista. É tua obrigação enquanto profissional. Então fez com filtro de partes moles, né, mais ou menos normal. Então, é claro que o Dr. Felipe não vale opinar, né, mas a vistas grosseiras vai dizer, é um exame normal, né. O que acontece? Quando janelou para osso, olha aqui, ó, fratura de sacro, fratura de sífise pubiana. Então, não é porque é tome de abdômen que eu, enquanto profissional que estou no equipamento, eu não vou investigar outras coisas. No trauma é fundamental ter esse espírito de investigativo, porque nem eu falei, às vezes o que acontece? Às vezes o radiologista vai levar 1 hora para pegar aquele exame para laudar, e nessa hora, de repente, a equipe já deu uma conduta. Quando o radiologista pega esse exame, ele já pega pronto para laudar. Ou melhor, se eu vejo que tem uma alteração, eu já posso ligar para o radiologista e dizer, doutor, tal exame da fulana de tal, o senhor dá uma olhadinha com atenção, um corte tal, com tal janelamento, vê o que o senhor acha aí. E tu agiliza todo o processo de diagnóstico. Claro, quando tu vê que o exame está grosseiramente normal, porque nós não somos radiologistas, né? Tu já enquadra dentro de uma categoria, mas tu tem que saber separar, por quê? Porque tu pode agilizar todo um processo de tratamento. Então está aqui a comparação do janelamento de partes moles, claro, agora aqui eu consigo enxergar bem, ó. E aí eu vejo a fratura do sacro lá. E agora comparando ali, ó, agora eu enxergo bem. Mas é uma coisa, se não é uma pessoa treinada, às vezes quem avalia esse exame é o cirurgião geral ou o residente da cirurgia. O cirurgião já tem bem mais experiência, né? E não tem experiência de olhar trauma. Então, somos corresponsáveis por isso. Mais um casinho, então, paciente 22 anos, vítima de atropelamento. Então, ultrassom com hematoma intraperitoneal, TC de partes moles também confirmou esse hematoma, e TC com janela de pulmão mostrou pneumo peritônio. Então, exemplos que eu tenho que fugir da rotina e do protocolo para demonstrar. Então, está aqui, ó, dá para ver o líquido livre aqui, tá vendo? Tranquilo, sem problema nenhum.
Porém, que ele aqui, quando janelou para pulmão, estão vendo essa bolinha preta ali, ó? Agora, comparando, agora a gente enxerga lá, estão vendo, ó? Mas pode passar desapercebido. O que é isso? Se tem pneumo peritônio, no nosso serviço lá, usualmente quando tem pneumo peritônio, vai para a cirurgia direto. Salvo algumas exceções raríssimas. Mas geralmente por quê? Porque tem fratura de víscera oca, que é intestino. Se fraturou alça intestinal ou cólon, extravasou conteúdo do cólon na cavidade. Se extravasou conteúdo do cólon na cavidade, nós sabemos qual é o conteúdo e qual é a consequência disso. Então, usualmente, vai ser o diferencial entre operar o paciente ou não. Caso 4, 42 anos, vítima de acidente de moto, fratura de acetábulo e colo de fêmur. Então, já se fez um antecipo ao planejamento cirúrgico. Então, esse é o topograma. Ele dormiu em cima da moto e o joelho esquerdo dele bateu num poste. E daí deu toda essa lesão. Então, aqui o janelamento de partes moles, onde o planejamento, janelamento de osso. O planejamento dessa cirurgia foi o primeiro passo, retirar o colo do fêmur de dentro da pelve, né? O segundo passo seria fazer a prótese, mas no fim, a gente acompanhou o caso, porque a esposa de uma colega, e ela cedeu as imagens e autorizou usar, né? Ele teve uma complicação vascular e até hoje não colocou a prótese ainda por medo de perder aquele membro. Mas estão estudando agora, de fazer um estudo vascular para ver se tem como viabilizar colocar a prótese total ali para conseguir caminhar de novo e voltar ativa, né? Aqui, vamos ver se vai rolar. Acho que esse aí vai rolar. Clica com o mousezinho em cima aí, eu não sei o que houve nesse teu softwarezinho aí. Mas tá bom, passa então aí, tá? Deixa que eu passo aqui, tá de bom tamanho, tá? Pode passar. Conclusões, tá? Pontos fracos, tá? Acho que o método utiliza radiação ionizante, é um ponto fraco, né? E o equipamento nosso, ele de pouca acuidade ainda, né? Ele o exame de contraste abdominal necessita de uma quantidade de volume razoável de contraste. Você não vai utilizar raramente menos do que 100, 120 ml, quase nunca vai ser, e é uma quantidade grande, né? E tem esse risco de reação adversa. Então, esses seriam os pontos negativos, né? Pontos fracos. Os pontos fortes. É um equipamento de baixo custo em relação a outros equipamentos, então é um exame que é mais acessível, tem muitos serviços, né? É um exame de rapidíssima execução, aquele nosso calhambeque lá, tu faz um abdômen em 1 minuto, né? Tu faz um escaneamento, então mesmo sendo um aparelho antigo, a gente ainda consegue fazer um estudo inteiro, em 5 minutos, estudou todo o abdômen do paciente, define se vai operar ou não, isso é uma coisa que se considera rápida ainda, não estou nem falando dos equipamentos que a gente tem aqui, né? O diagnóstico, por si só, também se torna rápido e, em geral, não necessita de anestesia. Mesmo que o paciente não faça apneia, tu vai fazer o exame igual, né, com respirador e tal, não necessita. E ainda talvez poderia colocar ainda que não tem restrição no caso de implantes, como marca-passo, né, que nem tem a ressonância, por exemplo, prótese, que é uma coisa que na urgência às vezes tu não consegue mapear se o paciente tem algum implante, né, que inviabilizaria fazer ressonâncias. No pré, não tem como fazer uma pré-história para fazer uma ressonância, né? E a ressonância é um exame, às vezes tu leva 20, 30 minutos para fazer, o que nesse caso, em termos de tempo, seria muito alto, né? Então, apresentar minha equipe aí, né? E dizer que a gente tem que tocar a vida da melhor maneira possível, trabalhar em prevenção, né? A patroa está sentada aqui, não estava na foto, né? Mas são os meus 3 filhos, né? Agradecer a vocês e dizer que a gente está à disposição que vocês precisar. E muito obrigado pela presença de todos.